Esposo, por favor, vamos ter um filho. Posso satisfazer você em qualquer posição. Uma CEO mimada que não te deixava tocar nela em 3 anos de casamento. Hoje de repente se torna apaixonada, não apenas se joga em seus braços, mas também diz que quer ter um filho. Ela até assume posições para você tentar. Diante dessa normalidade de sua esposa, você imediatamente pega um balde de água fria e joga na cabeça dela. Por quê? Como CEO do grupo Jean Luran, para o bem da família, assinou com você, o herdeiro nominal de uma família rica, um acordo de casamento de 3 anos. Agora que os 3 anos estão quase terminando, você originalmente planejava partir pacificamente. Mas não esperava que, ao voltar do trabalho, Jean Luran, cheia de álcool, se jogasse em seus braços. Neste momento, o sorriso no rosto de Jean Luran, que foi atingida pela água fria, congelou imediatamente. Ela regalou os olhos e olhou para você com incredulidade, como se perguntasse: eu já estou tão disposta, como você ainda pode me tratar assim? Você olha para Jean Luran, que recuperou um pouco da razão, e dá um passo para trás para evitar o contato físico. Senhorita Jean, me desculpe. Vendo que seu rosto bonito está impassível, Jean Luran fica ligeiramente atordoada. A raiva de ser atingida pela água também se dissipa instantaneamente. Ela começa a pensar em quando vocês dois se tornaram tão estranhos. Em que momento? Seus olhos estavam cheios de você, mas agora fazem você parecer um estranho insignificante? Uma onda de amargura surge repentinamente em seu coração. Depois de ver seu testamento que você enviou durante o dia, seus pensamentos começaram a fervilhar novamente. Como isso pôde acontecer? É porque você tem uma doença terminal desconhecida ou há outra razão oculta? Você vai me culpar? Jean Luran de repente teve essa ideia. Ela foi fria com você repetidas vezes. Como seu marido. Como você vê isso? Você olha para Jean Luran e entende o que ela está pensando. Ela provavelmente está preocupada que você a culpe por ter se casado com você por interesse, certo? Mas não há base emocional entre vocês dois. O casamento é, acima de tudo, para o bem dos negócios. As pessoas do círculo sabem que o coração de Jean Luran sempre pertenceu ao seu amado Fangmo. Vocês se casaram. Pensando bem, foi você quem se intrometeu no relacionamento deles. Fangmo apenas foi estudar no exterior. Não está morto. É precisamente porque Jean Luran ainda tem preocupações em seu coração que ela se casou com você. Você balança a cabeça e diz levemente: não te culpo. Este casamento é baseado em interesses. Devo agradecer à senhorita Jean por me dar esta oportunidade. Antes do casamento, vocês assinaram um contrato de 3 anos. Os benefícios trazidos pelos 3 anos de casamento fortaleceram a empresa. Então, mesmo que se divorciem em breve, você não se importa. Afinal, você é apenas um jovem mestre de nome que foi trocado por 15 anos e retornou à família. Com este casamento, os dias futuros serão muito melhores, já que todos colheram os benefícios. Quem tem o direito de culpar o financiador? Jean Luran observa você cuidadosamente. Não importa como ela olhe. Seus olhos estão cheios de honestidade. Ela de repente sente uma inexplicável sensação de perda em seu coração. Aquele homem cujos olhos estavam cheios dela parece ter escapado silenciosamente de suas mãos. Neste momento, você não tem mais expectativas em relação a ela e até encara a essência do casamento. Sem disfarçar, senhorita Jean, vamos nos divorciar. Você pensou muito sobre essa decisão. Ao acordar esta manhã, muitas memórias surgiram em sua mente. Essa memória parece um sonho, mas também como o amor que você nunca conseguiu de Jean Luran na realidade. Até que mais tarde você foi diagnosticado com câncer no cérebro e só restavam 2 meses. Você escreveu um testamento de milhares de palavras para Jean Luran e sua família, dizendo para eles não se preocuparem com você. Essa humildade o deixou em silêncio por um longo tempo e o fez questionar a si mesmo pela primeira vez. Portanto, você decidiu não se humilhar mais. Não é bom ganhar dinheiro? Acontece que você está escrevendo um romance recentemente. O testamento em sua memória parecia tão real que você registrou essas palavras em seu telefone. Quando estava quase terminando de escrever, o telefone que estava carregando de repente apresentou uma falha. É por causa da influência da memória que você conseguiu permanecer vigilante ao enfrentar a tentação de Jean Luran. Você não quer se perder novamente nos últimos 2 meses. A mão de Jean Luran, que estava prestes a arrumar o cabelo, parou. Hoje, ao lidar com os assuntos da empresa, ela de repente recebeu uma mensagem de texto de testamento de 2.000 palavras. Ao ver que o remetente era você,
o telefone escorregou instantaneamente de sua palma. Ele entrou em pânico e imediatamente dirigiu para procurá-lo e o viu saindo do hospital com a cabeça doendo. Aquela aparência dolorosa confirmou que o que você disse não era falso. Ele originalmente queria correr para confrontá-lo e perguntar por que você não contou a ele, seu marido, que estava doente. Mas olhando para a frieza que ele sempre teve com você em seu telefone, parecia que ele também não tinha o direito de culpá-lo. Depois de retornar ao lugar onde moravam juntos, ele começou a pensar no que poderia fazer nos últimos 2 meses de sua vida. Depois de muito tempo, uma resposta surgiu: ter um filho com você. Para que você morra sem arrependimentos. Você também ficou surpreso ao ouvir Jean Laurent mencionar 2 meses. Então você percebeu que ele estava se referindo ao acordo de 3 anos que vocês fizeram quando se casaram. Jean Laurent está pensando em como fazer você concordar em ter um filho. Enquanto você está pensando em como se divorciar o mais rápido possível. A meio metro de distância, os dois têm pensamentos diferentes. Jean Laurent respira fundo e está prestes a falar primeiro, mas o telefone toca de repente neste momento. Ele olha para o contato e olha para você subconscientemente, percebendo que seus olhos não estão nele. Só então ele atende o telefone. Estou quase chegando. Você já está me esperando no aeroporto? Uma voz masculina grave vem do outro lado da linha. Você se esforça para não ouvir, mas ainda assim entrou claramente em seus ouvidos, seguido por Jean Laurent acalmando-o em voz baixa algumas vezes. Espere por mim um momento. Você reafirmou sua decisão. Era um casamento ligado por interesses desde o início. E você ainda espera encontrar amor nisso? Não é como procurar açúcar em cacos de vidro? Jean Laurent desligou o telefone. Justamente a tempo de ouvir sua risada suave. Com as sobrancelhas ligeiramente franzidas, você pergunta: do que você está rindo? Você não respondeu, apenas disse calmamente: senhorita Jean. Seu namorado está quase chegando ao aeroporto. Você não vai buscá-lo? Jean Laurent sentiu um leve desconforto no coração. Sentindo-se um pouco estranho: eu sou sua esposa. Você também olhou para ele de forma estranha. Você respondeu: eu sei, mas nosso casamento não tem sentimento. E aquele seu namoradinho, não estava aí antes de nos casarmos? Ao ouvir isso, as sobrancelhas de Jean Laurent se franziram ainda mais, com um claro sinal de insatisfação em seus olhos. Ele se aproximou de você. Estendendo a mão para segurar seu queixo, ele disse: o relacionamento conjugal é reconhecido por lei. Você podia sentir a respiração dele em seu rosto. Com um leve cheiro de álcool, seu olhar deslizou para baixo, sobre o vestido de seda que envolvia suas curvas perfeitas. Seu peito subia e descia levemente com a respiração dele. Você pensou por um momento e respondeu: eu entendo. Você acha que eu não me importo o suficiente com você, certo? Então, tenha cuidado no caminho para buscar seu namorado. Você vai voltar para dormir depois de sair. Você pensou: eu sou o marido dele agora. Não posso simplesmente vê-lo sair no meio da noite e não fazer nada. Eu trabalho duro como designer por 1 mês e ganho pouco mais de 7.000 yuans. Desde que nos casamos, Jean Laurent me dá 200.000 yuans por mês. Como seu empregador, este seu falso marido deve fingir se importar um pouco, certo? Pensando nisso, seu olhar suavizou um pouco, mas quando você levantou a cabeça, descobriu que Jean Laurent parecia ainda mais insatisfeita. Não está certo, você murmurou para si mesma, perguntando hesitantemente. Então, eu levo você para encontrar seu namorado. Jean Laurent rangeu os dentes. Por que você não diz que está me esperando lá embaixo? Se a senhorita Jean precisar disso, não seria impossível. Você exibiu um sorriso perfeito. Jean Laurent respirou fundo. Você sempre foi uma pessoa muito calma. Por que de repente quer se irritar hoje? Ele apertou os olhos ligeiramente, olhando para você com um olhar inquisitivo, pensando nas mensagens de despedida que você havia enviado. Ele suspirou, e seu olhar suavizou novamente. Justamente naquele momento, o celular de Jean Laurent tocou novamente. Giboxial, você chegou. Então encontre um hotel para ficar. Estou ocupada agora e não posso ir. Por que tantas perguntas? O tom de Jean Laurent gradualmente carregava um pouco de impaciência, do tom gentil inicial. Você bebeu um gole de vinho, observando Jean Laurent. O tom dele com a outra pessoa não era bom, mas ainda era muito melhor do que com você. Você não sabia o que estava acontecendo hoje. Depois que Jean Laurent desligou o telefone, viu você olhando fixamente para o celular dele, como se estivesse pensando em algo, pensando na sua preocupação anterior com ele.
E no amor que você não conseguia esconder, ele achou que você poderia estar se sentindo perdida. Eu vou te fazer companhia hoje à noite. E passarei mais tempo com você no futuro, para aproveitar bem os últimos 2 meses. Você assentiu, indicando que ouviu. Seu namorado acabou de voltar. Você não vai passar mais tempo com ele? Ele não vai se importar. Jean Luron olhou para você. Você segurou a taça de vinho e balançou-a suavemente. E disse, você é realmente bondoso, se preocupando com seu próprio rival no amor. Às vezes, você deveria ser mais egoísta e pensar mais em si mesmo. Só te restam 2 meses de vida. Por que se preocupar com os outros? Suas palavras deixaram Jean Luron um pouco irritada. Você fingiu cooperar e perguntou. Então, no que eu deveria pensar para mim? Jean Luron de repente segurou sua gola, aproximando-se do seu ouvido. Seus lábios vermelhos se abriram ligeiramente. É claro, pensar em como ter um filho comigo. Nos últimos 2 meses. Você não quer deixar nada para trás? Como a continuação da vida. As palavras dele te deixaram um pouco surpresa. Parecia que ele estava dizendo algo sobre estar prestes a morrer. Quando você estava prestes a pensar seriamente sobre o que ele queria dizer, Jean Luron recuou um pouco. Tomou um gole de vinho e se aproximou de você novamente. Você ouviu claramente o som do líquido escorrendo em sua boca. Depois de se separarem, sua postura calma desapareceu. Você estendeu a mão e tocou suas bochechas levemente quentes. Senhorita Jean, você fazendo isso. Você não terminou de falar. Os dedos brancos de Jean Luron pressionaram suavemente seus lábios. Por favor, não diga coisas desagradáveis agora, ok? Além disso, o relacionamento entre nós não é como você imagina. Hoje, só você e eu. No dia seguinte, você acordou na cama giratória de madeira. Você esfregou a cabeça, sentindo dores por todo o corpo. Como eu adormeci assim? Será que Jean Luron colocou alguma coisa na bebida? Você inconscientemente se checou. Descobriu que suas roupas ainda estavam bem arrumadas, sem rugas. Só então você respirou aliviada. Quem recusaria uma delícia oferecida de bandeja? Mas e se fosse uma armadilha? Você nunca busca prazeres momentâneos. Depois de confirmar que nada aconteceu, você até sente um leve desapontamento. Você se levanta do pijama, entra no quarto. A janela da varanda está meio fechada. Você ainda está coberto por um lençol fino. Sem perguntar, é obra de Jean Luron. Você sente uma pontada de dúvida. Por que Jean Luron está tão estranho ultimamente? Ele também está sonhando? Jean Luron está lavando o rosto no banheiro, ainda vestindo a camisola de ontem. A luz branca ilumina sua pele. Não há uma única imperfeição, como jade branco de alta qualidade. Ele pega um punhado de água e joga no rosto. Gotas de água escorrem por seus dedos, passam pela clavícula e desaparecem na camisola. Seus olhos involuntariamente seguem para baixo. Suas curvas encantadoras estão bem envolvidas na camisola de seda. Suas pernas longas e retas, até os dedos dos pés que aparecem nas sandálias pretas, brilham com um brilho rosado. Ele acorda. Ele seca o rosto e pega um tônico para passar no rosto. Bonito? Você só tem 2 meses de vida. Cada dia é precioso. Na verdade, ele queria dizer, você só tem 2 meses, então não fique correndo por aí. Fique em casa. Mas e se você tiver algum desejo não realizado? Que você precisa realizar? Volte para casa mais cedo à noite, ele não pôde deixar de dizer. Você acena com a cabeça em concordância. Depois de se levantar um pouco, você se senta à mesa de jantar. O café da manhã é um mingau simples de ovo centenário e carne magra. A panela ainda está ao lado. Jean Luron realmente fez isso pessoalmente? Ele foi estimulado? Você lançou um olhar curioso para Jean Luron, que saiu apressadamente depois de tomar café da manhã. Você se serviu de uma tigela de mingau. Assim que abriu o grupo da empresa, você viu seus colegas compartilhando um relatório. Gibault, o jovem mestre rico que voltou do exterior, declarará ousadamente que Nomi será uma boa noiva. Os eventos de ontem não devem acontecer novamente. Depois de suspirar por toda a vida, você coloca a louça lavada de volta. Você seca as mãos e pega o celular. Você envia diretamente um pedido de licença no Jintalk. Hoje você tem algo importante para fazer. Comprar um cemitério. Memórias surgem de repente em sua mente. Você não quer investigar de onde elas vieram. Mas as imagens são muito claras, até mesmo cada evento acontecendo em que ano, onde.
Você se lembra claramente. Isso não parece um sonho. Você só pode explicar como algo mais. De acordo com a memória, no próximo ano, o governo emitirá políticas relevantes. Os lugares disponíveis para cemitérios serão bastante reduzidos. Isso leva diretamente a um aumento nos preços dos cemitérios. Você decide comprar alguns primeiro. Você pode ganhar um spread na época. Mesmo que a memória esteja errada, é bom ter essas coisas por precaução. O gerente de vendas sorri e conversa com você. Ao ouvir suas palavras, ele quase não consegue segurar a caneta em sua mão. Os cantos de sua boca se contraem ligeiramente. Senhor, você realmente sabe como brincar. Eu não estou brincando, você diz meio sério. Cemitérios também são uma forma de propriedade. Comprar uma casa não é para investir ou morar. A vida é imprevisível. Quem sabe que dia você descobrirá que só tem 2 meses restantes? Suas palavras revelam um pouco de sinceridade. Na memória, o foco de sua vida de repente é diagnosticado com câncer cerebral terminal. Incurável, você só pode contar o tempo e esperar pelo fim. Naquela época, os recursos do cemitério eram extremamente escassos. Você procurou em todos os lugares, mas não conseguiu encontrar um lugar adequado. Finalmente, você escreveu nos olhos de Jean Lura. Ou encontre um cemitério nos subúrbios ou faça um enterro no mar diretamente. O gerente de vendas ficou atordoado ao ouvir. Os cantos de sua boca se contraíram ainda mais. Ele viu todos os tipos de pessoas e sabe que você está falando sério. É por isso que ele está um pouco nervoso. Senhor, este usuário, você. Esqueça, não escreva o nome ainda. Encomende mais tarde. Você pensa, terei que vender mais tarde. Escreva meu nome. Se as pessoas entenderem mal que meus dias estão contados, não seria muito embaraçoso? Basta pagar diretamente. Você já abriu o código QR para pagar. Nos últimos anos, Jean Lura lhe deu 200 mil por mês. E você não gasta dinheiro indiscriminadamente. Juntamente com salários e outras receitas, suas economias não são poucas. Comprar alguns cemitérios é mais do que suficiente. Claro. Senhor, mas espere um momento. O gerente de vendas estava prestes a concordar. De repente, ele viu uma notificação aparecendo em seu telefone. Seu rosto mudou ligeiramente. Recebemos uma notificação de nossos superiores ontem à noite. As vendas de cemitérios nos próximos 2 meses devem ser comunicadas ao presidente. Por favor, espere um momento. Você acena com a cabeça. Você observa o gerente de vendas se afastar para fazer uma ligação. Agora vou fazer uma chamada. Você assentiu. Você observou o gerente de vendas se afastar para fazer uma chamada. Estou um pouco curiosa. Precisa mesmo de reportar até a compra de um jazigo? Que CEO tem tanto tempo livre? Depois da chamada, o gerente de vendas regressou. Com uma expressão ligeiramente constrangida, disse, Senhor, desculpe. O nosso CEO está ocupado agora. Pode deixar o seu contato e entraremos em contato consigo mais tarde. Ok, pode deixar o número. Perguntei casualmente. A quem é que isto tem de ser reportado? Ao ver que guardou o número, o gerente de vendas respirou de alívio. A sua expressão também relaxou um pouco e respondeu à sua pergunta abertamente. Este mundo é mesmo pequeno. A senhora Jean mais velha? Não consigo contactá-la, mas eu conheço-a. Posso ligar-lhe e falar com ela. Pegou no telemóvel e ligou para Jean Lura. A chamada tocou 2 vezes e foi desligada. Ligou novamente. Desta vez, a chamada foi desligada rapidamente. O telemóvel vibrou e apareceu uma mensagem. Estou ocupada. Não me incomode, resolva as coisas sozinho. Estaria a interromper o encontro dela com o namorado? Ficou infeliz, certo? A resposta dele lembrou-lhe das inúmeras vezes em que ele foi frio com as suas mensagens antes. Esqueça, não quero mais incomodá-lo. Colocou o telemóvel no bolso. Acenou com a mão para o gerente de vendas. Vou dar uma olhada noutros lugares então. Obrigado pelo seu tempo. Do outro lado, Jean Luran veio pelo corredor e percebeu que o telemóvel não estava no lugar certo. Alguém me procurou há pouco? O seu assistente, Giboxial, mexeu suavemente o chocolate quente na chávena. Olhou para Jean Luran com um sorriso. Vi que não atendeu o telefonema, então desliguei por si. Não está zangada, está? Jean Luran achou as palavras de Giboxial um pouco estranhas. Franzindo ligeiramente a testa, respondeu, se não fez nada de errado, por que razão estaria zangada? O sorriso de Giboxial congelou. Ele viu Jean Luran a preparar-se para pegar no telemóvel e agarrou imediatamente a sua mão. Não é nada importante. Ainda não terminamos de conversar, pois não?
Tão cedo. Han não deve ter trabalho, certo? Ontem não me veio buscar, mas não fiquei zangado. Mas disse que ia estar comigo hoje e não ia trabalhar. A testa franzida de Jian Luran relaxou ligeiramente. Ele disse claramente que não ia trabalhar até o problema ser resolvido, mas não conseguia dizer exatamente o que estava errado. Além disso, sempre teve uma boa impressão de Ji Boxiao, então não pensou muito nisso e soltou a mão. Voltou para o outro lado da mesa. Os dois estavam a 1 metro de distância. A luz suave do sol entrava pelas janelas de madeira e espalhava-se sobre a mesa. Não vou divorciar-me de Luli mais cedo. Se quiser esperar, espere mais 2 meses. Jian Luran pegou no leite e bebeu um gole. Hoje encontrou-se com Ji Boxiao. Apenas para deixar as coisas claras. Luli tem uma doença terminal. Não consegue abandoná-lo nos seus últimos 2 meses. São apenas 2 meses. Não lhe faz diferença. O sol brilhava atrás dele. Ele estava na auréola, com os olhos caídos, e disse a decisão friamente. O olhar apaixonado nos olhos de Ji Boxiao brilhou. Durante 3 anos, ele voltou ocasionalmente. Em cada encontro. Jian Luran era mais notável do que da última vez, com a pele branca como jade e lábios vermelhos como cerejas. O cabelo comprido caía verticalmente nas costas, com curvas naturais nas pontas. Um vestido preto simples vestia-lhe o corpo, e delineava a sua figura na perfeição. Ela era tão bela que parecia não pertencer a este mundo. Por quê? A possessividade no coração de Ji Boxiao tornou-se mais forte. Ele sempre pensou que, depois de regressar do retiro, Jian Luran seria dele, mas não esperava que ela fosse tão fria e dura desta vez. Está apaixonada pelo seu marido inútil? Ji Boxiao ficou cada vez mais agitado e levantou-se. Prometeu-me claramente que se casaria comigo. Quando foi para o retiro e soube que Jian Luran ia casar, ficou em pânico. Mas Jian Luran tranquilizou-o dizendo que não se esqueceria da sua promessa. Foi isso que o acalmou. Ji Boxiao, está a duvidar de mim? Jian Luran pousou a chávena de porcelana branca e semicerrando os olhos de Fênix. É apenas que Ji Boxiao. Ji Boxiao sempre soube ter limites e recuar. Desta vez, o seu comportamento ao regressar surpreendeu-a um pouco. Não planeava anunciar a condição de Luli por todo o lado, mas detestava ser questionada. Não é isso. Ji Boxiao percebeu que tinha perdido o controle. Estava um pouco arrependido. Sentou-se novamente. Amo-te demasiado. Não consigo controlar-me. Han, sabe que penso em si todos os dias no estrangeiro. Chame-me pelo nome. A confissão apaixonada foi interrompida. Ji Boxiao ficou surpreso. Desde que a salvei. Sempre lhe chamei Han, não foi? As sobrancelhas de Jian Luran relaxaram ligeiramente. Ji Boxiao salvou-a. Isso foi na infância. Quando ele cresceu, ele o encontrou e se tornou uma pessoa muito importante para ele. Ele, Jian Luran, não é o tipo de pessoa que volta atrás na palavra. Uma promessa de infância. Naturalmente conta quando se cresce. Sim, ele assentiu. Mas isso é passado. Em 2 meses, cumprirei minha promessa. Ele bebeu o resto do leite no copo de uma vez, levantou-se e enfiou o celular na bolsa. Pegou a bolsa e saiu. O mingau de ovos centenários e carne magra da manhã foi todo feito por ele mesmo. É uma pena que não tenha tido tempo de comer. Não sei qual será a avaliação de Lulu depois de comê-lo. Quanto aos 2 meses antes de passarem, ainda sou esposa de Lulu. Espero que você mantenha uma distância apropriada. Ji Boxiao ainda olhava para ele estupidamente, ouvindo-o se virar e lançar uma frase respeitosamente. Ele respondeu apressadamente, não se preocupe, Luran. Você sabe que tipo de pessoa eu sou. Olhando para as costas de Jian Luran partindo. Os punhos de Ji Boxiao se cerraram lentamente. Cada palavra dele o lembrava de que ele já tem um marido. Mas a atitude dele em relação a ele antes não era nada assim. Logo, ele soltou o punho e riu suavemente. Casar, e daí? São apenas 2 meses. Em 2 meses, as variáveis podem ser enormes. Ele está de volta. Ele tem muitos meios para fazer Jian Luran gradualmente desgostar de Lulu. Ele também tem o status de benfeitor que salvou sua vida. O grande CEO Jian e o grupo Jian acabarão sendo dele. Pensando no verdadeiro benfeitor que salvou sua vida, o sorriso nos olhos de Ji Boxiao ficou mais intenso. Você não se importou com o interlúdio de agora. Continuou a encontrar outra loja de vendas de cemitérios. Este cemitério fica perto do seu lixão. A localização não é boa. Mas você não desprezou e pagou o dinheiro alegremente. Em algum tempo, uma tempestade chegará. O lixão será inundado.
Os líderes da cidade vieram inspecionar e descobriram que o ambiente do lixão não atendia aos padrões. Eles exigiram retificação. Acontece que o chefe fugiu com o dinheiro. O lixão foi diretamente entregue ao governo para ser tratado. Depois disso, aqui foi plantada uma abundância de árvores. O ambiente geográfico melhorou. O preço do cemitério disparou diretamente. Depois de pagar, você recebeu os documentos relevantes e finalmente respirou aliviado em seu coração. Você sentou-se diretamente sobre a grande pedra no cemitério, pegou o vinho que comprou na loja de conveniência e tomou um gole sozinho. Como as memórias em sua mente poderiam não ter nenhum impacto sobre você? Você não conseguiu dormir bem a noite toda. Ou você estava constantemente relembrando aqueles fragmentos de memória, ou estava sonhando que estava prestes a morrer, procurando cemitérios por toda parte. A razão pela qual você comprou um cemitério também está aqui. Por um lado, é para investimento. Por outro lado, também é para. Você foi profundamente afetado pelas emoções em seus sonhos. Tudo bem, mesmo se você tiver uma doença terminal. Pelo menos há um lugar para morar. O céu escureceu gradualmente. As luzes de neon nas ruas acenderam uma após a outra. As cores vibrantes se misturavam. Gianluca estava em frente à janela do chão ao teto, segurando uma pasta azul na mão. Ele ocasionalmente marcava alguns projetos. Ele estava vestindo um terno profissional preto. Uma saia curta estava colada em suas pernas esguias. O pequeno assistente Exum estava parado ao lado. Nesta hora, Gianluca sempre pensava involuntariamente em você. Mais um dia se passou. Ele está mais perto do fim de sua vida. Um traço de tristeza estranha surgiu em seu coração. Ele sentiu que deveria fazer algo. Normalmente, você ligava para perguntar a ele quando ele sairia do trabalho. Por que hoje? Exum voltou a si e respondeu imediatamente. O jovem mestre Ji veio procurá-lo agora há pouco. Ele queria convidá-lo para jantar juntos. Gianluca sentiu que seu objetivo não deveria ser difícil de alcançar ao ouvir isso. Ele pensou consigo mesmo, ele já tomou a iniciativa. Como aquele cara poderia não ter nenhuma reação? Eu perguntei sobre Lulu. Por que mencionar ele? A mão de Gianluca parou de marcar. Suas sobrancelhas franziram ligeiramente. Mas para Exum, que estava parado ao lado, não era que ele estivesse muito focado no trabalho. Era que ele não esperava que o assistente que ele havia escolhido a dedo cometesse um erro tão básico. Exum ficou surpreso por um momento. Ele olhou para o CEO um pouco mais antes de sair do trabalho agora há pouco. Ele não conseguiu evitar ficar um pouco distraído. Além disso, o que o CEO costumava perguntar eram sobre os assuntos do jovem mestre Ji. Por que hoje? Ele não ousou pensar muito. Ele cometeu um erro no trabalho. Ele rapidamente abaixou a cabeça. O Sr. Lu realmente ligou para você. Parece que foi para comprar alguma coisa. Certo, um cemitério. A ligação foi primeiro para cá, mas o CEO estava saindo com o jovem mestre Ji naquele momento. Ele desligou diretamente. Depois que o CEO voltou, ele estava ocupado com os assuntos da empresa. Ele esqueceu este assunto. Quando ele ligou, Gianluca guardou a pasta. Estava quase na hora de sair do trabalho. Além disso, seu nome foi mencionado e sua mente estava meio desligada do trabalho. Ele tirou um molho de chaves de um bolso. As chaves tinham um enfeite de cristal redondo pendurado. Você, com um ar jovem, estava sorrindo para ele. Este é um presente que você deu a ele quando se casaram. Na época, ele não prestou muita atenção e colocou-o em um canto da gaveta, e nunca mais se importou com ele. Hoje, quando ele estava pegando algo, de repente viu seu rosto sorrindo, o que o fez cambalear por um momento. Quando voltou a si, o chaveiro já havia sido retirado por ele e colocado na palma da mão. Você deve ter ligado antes de sair do trabalho, certo? Está com saudades dele? O humor de Gianluca de repente melhorou. Quando você estava em um encontro com o jovem mestre Ji, o sorriso no canto da boca dele congelou. E então? Exum sussurrou. Você desligou o telefone. Esta foi realmente sua negligência. No passado, o presidente nunca se importava muito com as mensagens do Sr. Lu, mas o relacionamento entre o presidente e o Sr. Lu é um assunto entre marido e mulher. Ele, como assistente, deveria ter servido para transmitir mensagens, mas não impediu. Gianluca não notou os pequenos pensamentos de Exum. Ele abriu a palma da mão. O brilho do sol poente caiu sobre o chaveiro. Seu sorriso ainda é caloroso. Já faz muito tempo que ele não a vê sorrir assim. Quando você ligou para ele, ele estava com giboxial e ainda desligou a sua chamada. Você não vai entender mal? Se você entender mal, isso afetará a sua condição?
Exum estava de pé ao lado, vendo com seus próprios olhos a presidente da empresa, sempre tão fria. Com uma mão acariciando levemente o rosto e a outra brincando com o chaveiro com a foto de um menino, as sobrancelhas franzidas. Parece haver um leve sentimento de culpa. A presidente e o senhor presidente parecem um pouco estranhos. Ele rapidamente abaixou a cabeça, sem ousar olhar mais. Jean Luran também percebeu algo estranho. Ele questionou. O assistente disse que desligou a chamada. Foi ele quem desligou o telefone ou foi o assistente quem relatou que ele estava com Ji Boxiao? Sim, desligaram 2 telefones. O que você queria relatar de manhã? Jean Luran pegou o celular e abriu o histórico de chamadas. O histórico de chamadas da manhã. Além do assistente e ninguém mais sabe de você. Ele percebeu imediatamente que algo estava errado. Talvez Ji Boxiao tenha desligado quando você ligou para o celular dele esta manhã. Por que ele faria isso? Jean Luran esfregou as têmporas. Você disse de manhã que as transações de cemitérios sob o grupo precisam ser relatadas a você. O grupo tem muitos cemitérios. O volume diário de transações também não é pequeno. Não é realista relatar todas as vezes, então Exum irá registrar pessoalmente. Ele faz um resumo diário. No entanto, hoje, há alguém que comprou um cemitério. Um pouco especial. Exum contraiu ligeiramente os lábios. De manhã, presidente, o Sr. Jean queria comprar um cemitério. Um raio atingiu o coração de Jean Luran. O chaveiro que ele estava manuseando de repente caiu sobre a mesa, emitindo um som nítido. Você realmente foi comprar um cemitério? E ligou para contar a ele? Resultado, já está tudo arranjado, não precisa se preocupar. Então, você já começou a procurar um cemitério tão rápido? Enquanto você está se preparando para seu descanso final. O que ele está fazendo? Tomando café da manhã com outro homem. Jean Luran não pôde deixar de pensar assim. Ele já decidiu, nos dias restantes, ser um verdadeiro casal com você. Satisfazer todos os seus desejos e arrependimentos. Ele carregará essa responsabilidade até o fim. Quanto às coisas com Ji Boxiao, suas promessas e favores, tudo isso será tratado depois que você partir. Pensando nisso, ele franziu ligeiramente a testa. Então, acenou com a mão e disse, verifique onde você foi à tarde. Aqui está você, sentado em um café. Quando um convidado inesperado chega de repente, jovem mestre Ji, você está realmente muito livre. Não vai procurar o presidente Jian, mas vem me procurar. Ji Boxiao mexeu lentamente seu chocolate quente. Com um leve sorriso no rosto, calmo e sereno, com uma expressão de certeza da vitória. Depois de ouvir isso, você ficou repentinamente chocado e quase não conseguiu manter o sorriso no rosto. Se eu pudesse marcar um encontro com Jean Luran, eu precisaria tomar café com você? Você rangeu os dentes em segredo. Ji Boxiao, no entanto, agiu como se não tivesse ouvido nada, tomando um gole de chocolate quente facilmente. Senhor Lu, sua esposa tem outra pessoa no coração. O gosto de dormir na mesma cama com sonhos diferentes não é bom, certo? Você riu levemente. Inclinou-se ligeiramente para a frente, com as mãos formando uma pirâmide na mesa, aproximando-se ainda mais dela. Você estreitou os olhos e disse, mas, pelo menos, ela ainda é minha esposa, não é? Bambi masculino. Você já esperava por isso, Ji Boxiao não veio hoje com boas intenções. Afinal, este é um encontro entre rivais amorosos após 3 anos. Sempre que você volta para o país, ela sempre mostra inadvertidamente seu relacionamento com Jean Luran. Ela até desafia você para um duelo. Se você for provocado e bater nela, o objetivo dela será alcançado. Em menos de um dia, as evidências certamente serão apresentadas a Jean Luran. O você do passado poderia ter caído nessa armadilha, mas agora, sua aura mudou instantaneamente, e a aura opressiva surgiu, fazendo com que Ji Boxiao se sentisse um pouco desconfortável. Naquele instante, ela se sentiu como uma piada. Suas palavras pareciam um soco forte, acertando-a no coração, como se ela realmente tivesse se tornado uma intrusa. No entanto, como uma pessoa experiente e perspicaz, ela rapidamente recuperou a compostura. Você a encarou pela primeira vez, disposto a observar cuidadosamente esta rival amorosa que você nunca havia notado antes. E ao olhar, ela ficou surpresa com sua roupa, porte e temperamento. Todo o seu espírito e energia estavam completamente diferentes do passado. Você não usa mais aquelas roupas cheias de logotipos de marcas famosas, mas apenas uma simples camisa branca e shorts pretos. Mas você tem uma nitidez e desenvoltura que não tinha antes,
especialmente o brilho em seus olhos, que é completamente diferente de sua aparência anterior, humilde e inútil. Ji Boxiao ficou atordoada por um momento. O que, afinal, causou uma mudança tão grande em uma pessoa? Os sinos de alarme tocaram em seu coração. Ela secretamente aumentou seu nível de perigo. Em vários níveis. E você, sua expressão ainda calma e serena. Se eu fosse você, nunca me deixaria ser um palhaço. Você sabe em seu coração o que você está dizendo. Ou quem no círculo da alta sociedade não sabe que Jian Luran tem Ji Boxiao em seu coração? Seu marido nominal é realmente como uma piada. Mas e daí? Você acenou levemente para chamar um garçom. Por favor, adicione um pouco de açúcar ao chocolate quente deste cavalheiro. Ela acha que este chocolate quente está um pouco azedo. Ji Boxiao estava tão zangada que quase quebrou os dentes. A garçonete estava um pouco ocupada. E não percebeu a atmosfera tensa entre vocês. Ao ouvir o chamado, ela imediatamente veio perguntar. Senhor, Ji Boxiao resistiu à raiva e acenou com a mão. Não precisa, estou conversando com um amigo. Você entendeu mal. Seu humor não é tão relaxado quanto parece na superfície. Você acabou de ser repreendido por Jian Luran. Claro que você não quer se acalmar tão rápido, então você se virou e encontrou este alvo fácil. Do lado de fora do café. Alguém estava estacionando o carro. Essa cena caiu nos olhos de Ji Boxiao. Você mostrou um leve sorriso. Somos todos homens, eu entendo seus pensamentos. Na verdade, você não é tão indiferente assim, certo? Você realmente não se importa que sua esposa tenha outra pessoa em seu coração? Dentro do casamento. Você pensa em mim durante o dia e ainda tem medo à noite. Você se levantou sem hesitar, com um rosto frio, e deu-lhe um tapa forte. Se você não sabe respeitar as pessoas, volte para casa e lave sua boca com sabão. Você sequer merece dizer que gosta dela? Quando Jian Luran chegou, ela viu esta cena. Seu parceiro de casamento, que sempre foi gentil, realmente deu um tapa em sua luz branca. Ela ficou imediatamente surpresa. Você se virou e viu Jian Luran, e conteve um pouco da raiva que subiu à sua cabeça. Você geralmente tem um bom temperamento, mas isso depende da ocasião. Não é para defender Jian Luran, mas como uma pessoa com educação básica, você não suporta ver alguém insultando mulheres na sua frente dessa forma. Você cruzou os braços sobre o peito, voltou para a cadeira e cruzou as pernas. Sua expressão ainda estava muito ruim. Jian Luran viu você e Ji Boxiao brigando novamente. Como ela vai repreendê-lo desta vez? O que eu disse agora foi um pouco cedo. Ji Boxiao ainda se lembrava de ter agido, recordando as cenas do passado. As memórias se desenrolaram lentamente em sua mente. Naquela época, você ainda tinha expectativas em relação a Jian Luran. Mas toda vez que você tinha um conflito com ela, ela sempre puxava Ji Boxiao para longe na primeira vez. Naqueles olhos de fênix frios e esguios. Havia apenas decepção em relação a você. Eu sei que você se importa com a existência de Ji Boxiao. Mas você sabia disso antes de nos casarmos. Você não deveria ter agido contra Ji Boxiao. Ji Boxiao está sentada bem na sua frente agora. Seu tapa não foi leve, até mesmo a tarja magnética em sua mão foi jogada para fora. E caiu em vários pedaços. Os dois sentados no canto ainda atraíram a atenção de muitas pessoas. Ji Boxiao manteve a postura de depois de ser esbofeteada, imóvel. Mas você claramente viu sob seus cílios tremendo ligeiramente. Não tristeza, mas complacência. Ela está realmente satisfeita. Mesmo que você tenha mudado, o que pode fazer? No final, ainda caiu na armadilha dela. Acabou de ser repreendido por Jian Luran e agora está agindo contra ela novamente. De jeito nenhum poderia ser seu, certo? Você levanta ligeiramente a cabeça. Luran, você chegou. Eu falei errado agora, não a culpe. Não importa o quanto você proteja Jian Luran. Ainda assim será por ela. Já que sabe que falou errado, deveria prestar mais atenção. Você a deixou tão irritada que ela até agiu. Jian Luran viu o confronto entre vocês dois do lado de fora. Preocupada que os dois entrassem em conflito, ela correu um pouco. Saltos altos não são adequados para andar rápido. Como resultado, ela ficou sem fôlego. Ela ergueu ligeiramente as sobrancelhas. Um traço de desagrado apareceu no rosto incrivelmente belo de Jian Luran. Dando um passo à frente, pegou na sua mão. Sua mão dói? Está de bom humor? Não é bom ficar em casa? Tinha que vir vê-lo. Ji Boxiao está esperando Jian Luran, como sempre, para consolá-la gentilmente. Com certeza, Jian Luran ainda está do lado dela. Espere um pouco,
Ouça claramente o que Jian Luran diz. O sorriso que Ji Boxiao ainda não tinha levantado congelou repentinamente. Ela originalmente pensou que deveria ser a pessoa que se aproximasse dela, mas em vez disso, foi até você. A pessoa que deveria estar segurando a mão dela, em vez disso, segurou a sua. Ela não é a salvadora de Jian Luran? Ela não é a pessoa mais importante para Jian Luran? Você não esperava que, acompanhado por uma fragrância fresca, uma mão macia segurou a sua, perguntando pessoalmente, sua mão dói? Como está o seu humor? Você inconscientemente levanta os olhos, encontrando os olhos âmbar profundos de Jian Luran. Sua figura clara está refletida neles. Vendo que você não respondeu, ela deu mais um passo. A palma macia pressionou sua testa. Desta vez, você reconheceu claramente o cheiro de sândalo, a forte fragrância de rosas. Assim como Jian Luran agora, dominadora. Estou bem, dizendo que está bem. Mas você não recuou, nem recusou a aproximação dela. Que piada! Por que recusar uma coisa tão boa? Olhe para aquele ao lado. Os olhos dele estão quase saltando para fora. Você está um pouco radiante, secretamente se sentindo bem. Quantas vezes ocorreram conflitos com Ji Boxiao? Você esperava que Jian Luran estivesse do seu lado, mas nunca esperou por isso. Agora está acontecendo naturalmente. Você não pôde deixar de rir sarcasticamente. Por que ainda está rindo? Não há nada de errado com a cabeça, certo? Ouvindo o tom ainda mais preocupado de Jian Luran, e vendo a raiva nos olhos de Ji Boxiao, que era difícil de esconder. Você diz, eu estou bem. Ou vamos ver como está o jovem mestre Ji. Você o lembra, embora sua história ainda não esteja clara, mas para Jian Luran, ele deve ser uma pessoa importante, certo? Você não falou tão imprudentemente em público como em casa. Afinal, você e Jian Luran não têm nenhum ódio profundo. Não vale a pena revelar os segredos dele. Agora você é mais importante. Jian Luran finalmente dedicou um pouco de atenção a Ji Boxiao. Depois de olhá-lo, ele recuou um passo. Segurando sua mão, levantou-se. Cuidado para não pisar nos cacos de vidro. Já disse que agora você é a coisa mais importante para ele. Apenas 2 meses. Ji Boxiao sempre foi inteligente. Deveria ser capaz de entendê-lo. Você está de bom humor. Quando Jian Luran entrou, a maior parte da atenção do café estava focada nele. Ele é como a estrela mais brilhante no céu noturno, radiante. Claramente vestindo as roupas de trabalho mais comuns, mas não consegue esconder seu temperamento. Pele clara e lábios vermelhos. Cabelos compridos como tinta. A graça revelada entre as sobrancelhas baixas é inesquecível. Cada vez que ele se move, todos os olhares se movem com ele. Quando ele pegou sua mão, você também sentiu inúmeros olhares de inveja e ciúme. Além de Ji Boxiao ao lado, a expressão de Ji Boxiao estava quase desmoronando, vendo vocês saírem alguns passos. Um casal perfeito caminhando lado a lado, atraindo a atenção de todos. Você até ouviu alguém suspirar que vocês eram feitos um para o outro. Luran, você não vai me olhar? Ji Boxiao se levanta. Chamou Jian Luran. Você me bateu. Quando fui atingido agora. A colher de porcelana branca em sua mão voou para fora. Chocolate quente espirrou em sua roupa debaixo do terno. Desgrenhado e miserável. Jian Luran parou. Eu sei. Ele se virou e disse. Volte e compense um pouco. Sua expressão era fria, fazendo com que todas as palavras que Ji Boxiao queria dizer ficassem presas em sua garganta. Você apenas ficou ali, observando as costas dos dois desaparecerem gradualmente. Ji Boxiao abaixou a cabeça, o cabelo solto cobrindo a luz e a sombra. Ninguém conseguia ver claramente sua expressão. Por que está com raiva hoje? Ji Boxiao sempre teve um bom temperamento. Fora do café, o sol da tarde estava se pondo lentamente. Uma brisa fresca soprou o longo cabelo branco de Jian Luran. Ele abriu a porta do passageiro da Ferrari vermelha, gesticulando para você entrar. Você ainda acha que a culpa é minha? Você não se move. Para me dar crédito, você estava sorrindo, encarando os belos olhos de Jian Luran. Acho que você deveria consultar um oftalmologista, se você estiver ocupado. Posso fazer isso por você. Jian Luran, dirigindo uma Ferrari vermelha, exibe um charme único raramente visto em seu dia a dia. Um vestido profissional simples delineia perfeitamente sua figura. Suas pernas esguias não têm gordura. Usando saltos vermelhos. Uma mulher tão bonita, por que tem uma visão tão ruim? Eles dizem que Ji Boxiao tem um bom temperamento? Jian Luran franziu a testa ligeiramente. Oftalmologista? Isso é uma zombaria por sua visão ruim?
Ele queria refutar, mas engoliu as palavras que chegaram à sua boca. Esqueça. Por que discutir com alguém que não viverá muito? Mas suas mudanças recentes são realmente grandes. Isso o convenceu ainda mais de seu julgamento. Você nunca ousou falar com ele assim antes. Ji Boxiao merece ser espancado por te deixar com raiva. Você está um pouco surpreso. Por que a atitude de Jian Luran mudou tão drasticamente de repente? Ele também está sonhando? Ou a Jian Luran no sonho? Depois de te olhar, agora está possuída por ele no sonho? Uma ideia absurda passou pela sua cabeça. Então você se autonega. Você entra na Ferrari vermelha. O carro liga. O design conversível permite que o vento fresco sopre diretamente em seu rosto. Você vira a cabeça. E vê Ji Boxiao no café olhando fixamente para vocês. Você não pôde deixar de sorrir. Você estendeu a mão e acenou para Ji Boxiao. Por que procurar problemas? Veja. Você está comendo poeira agora, não é? O que vamos comer hoje à noite? Que tal o restaurante ocidental na Fulton Road? Ou você prefere comer culinária caseira? Eu como. O carro acelera repentinamente. Os coqueiros na beira da estrada recuam rapidamente. O vento que chega quebra as palavras que você estava prestes a dizer. Você come comida ocidental. Ok, então vamos lá. Você. Não, eu quero dizer que estou cheio. Não preciso comer. Jian Luran não deveria estar jantando com Ji Boxiao? É um pouco estranho. Vendo a expressão fria da presidente Jian hoje, Ji Boxiao definitivamente a irritou. Se ele não se ajoelhar e admitir seu erro rapidamente, será terrível. Você tem vivido uma vida tão frustrante. Experimente este salmão. Por que não está comendo? Venha, experimente este também. Em uma sala privada, a expressão de Jian Luran é suave. Ela pega um segundo pedaço de camarão para você. Jian Luran nunca foi tão atenciosa ao pegar comida para um membro do sexo oposto. Desde criança, ela era mimada. Ela não sente falta de nada. Sempre foi cuidada por homens, nunca o contrário. Exceto quando ela se perdeu aos 9 anos. Suas memórias retornam a uma remota aldeia nas montanhas. Os rostos das duas crianças estão sujos de lama o tempo todo. Eles escalam montanhas, sobem em árvores para colher frutas e pegam caranguejos no rio. Ele escapou enquanto estava sendo sequestrado. Essa experiência deixou uma profunda impressão nele. Pensando naqueles tempos, os olhos de Jian Luran ficaram muito mais suaves. E é por causa disso que ela trata Ji Boxiao de forma diferente. Ele é uma pessoa extremamente importante. Se não fosse por Ji Boxiao, não haveria Jian Luran de hoje. Fui um pouco fria com você agora. Jian Luran sentiu um leve remorso. Senhorita Jian, você não precisa pegar comida para mim. Coma você mesma. Ele voltou a si e encheu sua taça de vinho com vinho tinto e encheu seu copo com uma bebida branca leitosa. Você está impotente. Obviamente, eles têm quase a mesma idade, mas por que, ao comer, Jian Luran não deixa você beber nem uma taça de vinho tinto e ainda diz algo sobre sua saúde ruim? Você reclama em seu coração. Mas na superfície você ainda agradece e pega o copo. Você sabe o que é isso? Leite de cocô. Você tem 22 anos e ainda bebe leite de cocô ao comer comida ocidental? Não precisa me chamar de senhorita Jian. Então, como devo chamá-la? Você segue o que ela diz. E considera esta refeição como um compromisso de negócios normal, do ponto de vista do cliente. O temperamento de Jian Luran realmente não poderia ser melhor. Embora ela seja um pouco fria às vezes, ela ainda pega comida para você quando vocês estão comendo. Se você não pensar muito e apenas aproveitar o momento, você realmente está gostando. Você pode me chamar por um nome mais íntimo. Você não responde, apenas sorri. Essa forma íntima de se dirigir a ela não é uma forma de lembrá-lo da distância entre vocês? Depois de ter essas memórias, você sempre se lembra. Eu disse isso. Você é casual com suas roupas e não tem nenhuma preferência especial, principalmente porque você não tinha dinheiro para gastar antes. Meu cartão é seu. Vá e compre o que quiser. Ele coloca um cartão de ouro em sua mão. Você permanece em silêncio. Senhorita Jian, é fácil para você me fazer entender mal fazendo isso. Mais de 20 anos de memórias fizeram você entender a importância de manter sua posição, mas as ações de Jian Luran parecem estar quebrando tudo isso. Você não quer e não pode permitir. Entender mal o quê? Jian Luran virou a cabeça, sua única pálpebra refletia a luz amarelada, brilhando intensamente, e toda a sua pessoa exalava um brilho. Você é meu marido, afinal. Jian Luran realmente tinha alguns planos em mente, vendo que estava escurecendo.
Ele ainda queria fazer o que não tinha terminado ontem à noite, e não sabia se sua doença o deixaria mais fraco a cada dia. É preciso aproveitar o tempo. Então ele te levou para comer de novo. E te comprou coisas, só para te deixar de bom humor. Eu não sou bom o suficiente para você? No caminho para o estacionamento, Jean Luran se aproximou um pouco, intencionalmente ou não, e a ponta de seu cabelo tinha um leve aroma de rosas. Passando suavemente em seu rosto, sua proximidade te fez lembrar da suavidade da noite passada. Seu corpo parecia estar um pouco quente, você respirou fundo e fingiu pegar seu celular. Você se afastou um pouco em silêncio, querendo desviar a atenção, mas na tela escura do celular apareceu uma mensagem de roupas. Um avatar de coelho de desenho animado enviou 2 mensagens. A mais recente é: vamos nos encontrar hoje à noite? Estou em Aichi. Você desligou o celular, e a atmosfera ambígua de agora se dissipou instantaneamente. Você percebeu algo. Olhando para cima, a mulher que estava tão perto agora já havia se afastado rapidamente. Do seu lado, você só conseguia ver suas costas se afastando cada vez mais rápido e seus longos cabelos pretos esvoaçando. Ela a viu e ficou com ciúmes? Assim que esse pensamento surgiu, você imediatamente o negou. Jean Luran é o orgulho de Aichi. Que tipo de homem ele não tem? Além disso, ele tem alguém em seu coração. Como ele poderia ter ciúmes de você? Mas sua expressão parecia muito com uma mulher com ciúmes. Você franziu a testa. O que está acontecendo hoje? Estou tendo algumas ilusões. Você entrou no carro, e a Ferrari correu rapidamente. Como um raio vermelho. Jean Luran não disse nada o caminho todo, até chegar em casa. Depois de acender a luz, sua expressão melhorou um pouco. Você se aconchegou no sofá. Assim que chegou em casa, Jean Luran disse que estava com poeira e foi tomar banho. E te pediu para ir tomar banho também. Pensando um pouco, você decidiu ir embora em silêncio. Esta não é uma decisão impulsiva. Jean Luran passou por você de propósito. Você viu claramente em sua mão aquele vestidinho preto de renda ligeiramente transparente. Como o vestido estava amassado, você não conseguia ver o modelo por enquanto. Mas pela textura, você sabe o que é só de pensar. Quando Jean Luran entrou no banheiro, a frieza em seu rosto diminuiu bastante, e covinhas vermelhas apareceram fracamente. Este olhar te fez pensar involuntariamente nos belos momentos da noite passada. Como se reaparecessem diante de seus olhos, seu corpo bonito, sua pele mais macia do que um ovo descascado. O roupão de seda branco do lado de fora, trocado por aquele vestido de renda preto. Você se levantou rapidamente e deu um tapa em suas próprias bochechas. Acorde. Você disse para si mesmo em seu coração. Isso é uma coisa boa. Você está ansioso por isso. É uma coisa boa para qualquer homem. Você está muito preocupado. Quando Jean Luran saiu com uma roupa totalmente nova. Mesmo que não fizesse nada, apenas com aqueles olhos de fênix únicos ligeiramente turvos sob a luz fraca. Com uma leve olhada, você se rendeu completamente. Mas o que é isso? O som da água corrente no banheiro ressoava. A porta de madeira estava fechada, mas não completamente, ligeiramente aberta em uma fenda. E a voz de Jean Luran veio de lá, com um pouco de rouquidão. Ele estava no telefone. Está com raiva porque eu não te ajudei. É problema meu. Não te consolei na primeira vez, mas ainda sou como antes. Não pense demais. Contanto que me ouça, ainda seremos como antes. O som da água pareceu ficar mais alto. Ou talvez seja seu próprio coração que está confuso. Um sentimento de amargura surgiu em seu coração. Ele está falando com Ji Boxiao. Foi ele quem ligou para Ji Boxiao. Então, o que foi tudo aquilo que te tocou agora? Ele claramente se aproximou de você, pele com pele, seu cheiroso aroma de cabelo. Em seu nariz, ele sorriu para você, ele colocou comida em seu prato. Comprou roupas para você, pegou especialmente um vestido de renda e propositalmente não tomou banho no banheiro de seu próprio quarto. E nem fechou bem a porta do banheiro. Enquanto era gentil e atencioso com você, ele também estava acalmando Ji Boxiao. Então, o que você é afinal? Ele te trata como um cachorrinho que pode ser chamado e dispensado à vontade? Você esfregou os olhos, fechou a porta e se afastou passo a passo. Jean Luran, secando o cabelo, ouviu atentamente o som da porta fechando e parou no meio da frase. O que foi? Hã? Ele voltou a si com uma voz suave. A última vez, você me prometeu. Virou a cabeça e já esqueceu? Eu não disse para você não o provocar? O som da água e a voz dele chegaram juntos ao telefone.
Jiboxial não pôde deixar de divagar. Ele está lavando as mãos? Lavando o cabelo? Ou acabou de se consolar um pouco? Jialura mencionou você novamente. Jiboxial apertou com força a taça de vinho, como se fosse esmagá-la. Eu só estava passando por acaso. Você não sabe? Você é como um barril de pólvora. Toda vez que me vê quer me abraçar. Ele murmurou suas queixas no telefone. Hoje eu só estava dizendo que da última vez no Jiu-Indica TV, vi você e uma mulher indo muito bem. Enquanto isso, Jianluran espalhava óleo essencial no cabelo. O aroma de camélia se espalhou pelo banheiro. Seus dedos finos passavam pelas pontas do cabelo, massageando suavemente. Ao ouvir isso, o movimento parou imperceptivelmente. Você tem um temperamento ruim. Então não apareça na minha frente. Apenas 2 meses. Vou me lembrar de suas queixas. O telefone foi desligado. Jiboxial pegou a taça de vinho e bebeu tudo. 2 meses? Por que te fazer esperar 2 meses? Você não acredita. Se você não fizer nada, Jianluran e você podem não se divorciar. Haverá algo para você fazer então? Eu não acredito. Jianluran sempre fica do seu lado. A pele recém-lavada brilhava com um tom rosado. Ele passou de lado, as gotas de água deslizaram pela clavícula, desaparecendo no ombro macio. Depois de terminar a ligação, ele se sentiu muito mais leve. Quando estava com você, ele não conseguia estar ao mesmo tempo na sua frente ligando para Jiboxial. E se você ficasse agitado e afetasse sua condição? Não. E você? Ele não viu você no sofá. Jianluran ficou imediatamente atordoado, sem se importar com o cabelo ainda pingando. Ele caminhou rapidamente até o seu quarto, abriu a porta, vazio. Ele procurou em toda a casa e ainda não conseguiu te encontrar. Uma mala branca no quarto. Contava silenciosamente que você já havia voltado. Gotas de água caíram das pontas do cabelo, molhando rapidamente uma área. Jianluran sentou-se no sofá, e as palavras de Jiboxial vieram à mente involuntariamente. Da última vez no Jiu-Indica TV, viu você e uma mulher intimamente, e também as informações que ele havia visto secretamente antes. Uma raiva inexplicável cresceu gradualmente. Você se agachou sob a luz de um poste de luz em uma pequena estrada. Pegou um maço de cigarros, acendeu e, quando estava prestes a levá-lo aos lábios, de repente percebeu que não fumava mais. Até mesmo o cigarro em sua mão foi um presente do dono quando foi à cafeteria à tarde. Mas neste momento você sentia que precisava fazer alguma coisa para aliviar o tédio em seu coração. Você apenas segurou o cigarro assim, a fumaça ondulando, fazendo você tossir incontrolavelmente. Lágrimas rolaram com a tosse. Jianluran era muito importante para você. Ele te deu calor. Desde o momento em que você se casou com a família Jian aos 19 anos, você já havia percebido que não passava de uma peça de xadrez. Um sorriso amargo apareceu em seu rosto. Poder cuidar da família Lu inevitavelmente o fez se sentir aliviado. Mas como não sentir um traço de amargura em seu coração? Você parece ter percebido algo. Você parece ter percebido algo. Foi Jianluran quem te deu calor. Quem te consolou neste ambiente estranho, estendeu a mão e te fez sentir seu carinho. Ele te ajudou com remédios para ferimentos. Aquele gesto dominador, mas gentil, quando você estava financeiramente apertado, incapaz até de pagar a passagem de ônibus, e só podia passar o tempo em casa com a comida da babá. Ele percebeu sua escassez e dificuldades, então lhe deu uma generosa mesada mensal de 200 mil. Este calor e luz se tornaram uma rara dádiva em sua vida. Talvez para Jianluran, isso fosse apenas uma frase passageira, alguns gestos insignificantes. Como encontrar um gato de rua laranja lamentável na beira da estrada e tirar um palito de presunto para alimentá-lo. Embora um palito de presunto não seja nada, para um gato laranja que está com fome há 3 dias encharcado pela chuva, é o único salvador no desespero. A ajuda que Jianluran te deu foi assim. Embora você não fume, não pôde deixar de colocar o cigarro nos lábios e respirar fundo. A fumaça forte te fez tossir violentamente, e você não pôde evitar sentir náuseas. Lágrimas também escorrem. Depois de fumar este cigarro, que tudo acabe aqui. Não era esta decisão que já estava tomada há muito tempo? Você está bem? Sob o candeeiro de rua, uma figura aparece diante de você. Ele estende a mão para você sob a poeira dura da luz. Você fica atordoado. A última ponta de cigarro escorrega de seus dedos. Cai na estrada oleosa. No momento do colapso emocional, por uma bela jovem. Como é ser descoberto? Você permanece em silêncio. Ela veste um vestido branco. Rosto atraente, sem intenções agressivas,
sorriso gentil, não se importa que seja à beira da estrada. Senta-se diretamente ao seu lado. Cãozinho feliz. Você parece não estar muito feliz. Ao ouvir o cãozinho feliz, você quase se engasga. Para se referir a você, uma pessoa assim. Só aquela. Você arregala os olhos em choque. Panqueca de morango. Isso mesmo, sou eu. Panqueca de morango é você. Um amigo online que você conheceu por acaso na era da segunda dimensão. Vocês dois conversaram bem. 8 anos de amizade. 9 vidas apaixonadas. Mas como você poderia imaginar que ela apareceria de repente na sua frente, quando você está mais constrangido? Ser flagrado por panqueca de morango. Pode me chamar de Kiani. Eu não te mandei uma mensagem hoje dizendo para nos encontrarmos à noite? Você também não me respondeu. Shenkiani arranca um rabo de raposa e suavemente esfrega sua orelha. Então eu saí para tentar a sorte. Não esperava te encontrar de verdade. Você puxa levemente os cantos da boca. Sua orelha fica coçando. Você não pode deixar de virar a cabeça para se esquivar. Seu avatar é um cachorrinho fofo. Rindo, perseguindo a estrela vermelha à frente. É por isso que você é chamado de cãozinho feliz. Me chame pelo meu nome. Ok, cãozinho feliz. O que aconteceu hoje, Kiani? Você vira a cabeça para olhá-la. O nome te parece um pouco familiar, juntamente com o rosto dela. Que encontro inesperado. Você sai por acaso e esbarra em um amigo online que você conhece há 8 anos. E a voz dela chamando você é tão firme. Suas emoções ainda não se acalmaram. Você também não está com vontade de pensar muito. Apenas abaixa a cabeça e murmura. Estou bem. Que bom. Conversamos por 8 anos. Vamos beber um drink juntos. Shenkiani não trouxe vinho. Ela tira um frasco de porcelana de sua pequena bolsa e balança na sua frente. Vinho de flor de pêssego. Não é o seu favorito? Eu mesma fiz. Seguindo os passos que você me ensinou, passo a passo. Shenkiani ergue o queixo com orgulho. Embora seja a primeira vez que nos vemos. Mas aquele tom único e postura familiar fazem você se sentir como se estivesse de volta. A atmosfera de bate-papo de 8 anos atrás. Você não consegue evitar sorrir. Seu humor melhora um pouco. Como resultado, o frasco de porcelana de Shenkiani é aberto. Ao sentir o cheiro, aquele aroma familiar, desde que a avó Noite Longa faleceu. Já faz alguns anos que eu não bebo vinho de flor de pêssego único da pequena vila montanhosa. Depois de ser levado de volta pela família Lu, você dedicou todo o seu tempo à família Lu da galáxia. Você pode ter tempo livre como a senhora Lu para procurar ervas para fazer chá de flores, mas não tem energia para uma garrafa de vinho de flor de pêssego que você gosta. Você não diz obrigado. Apenas balança o frasco de porcelana branca. Anota o nome de Shenkiani no seu coração. Ali tem bancos. Vamos sentar ali para beber. Ei, o que você está fazendo? Antes mesmo de você se levantar, você vê Shenkiani desatarrachando diretamente a rolha do frasco de porcelana. Bebendo um gole forte com a cabeça erguida, soltando um suspiro, limpando os cantos da boca. Que bom! Não! Esfregando as têmporas. Preste atenção à sua imagem. É apropriado usar um vestido branco tom de fada e beber à beira da estrada? Até este momento. Sua panqueca de morango excêntrica, que sempre esteve ao seu lado no telefone, finalmente tem uma existência física. O ambiente entre os dois sempre foi assim. Você é gentil e tolerante, muitas vezes como um irmão mais velho. Panqueca de morango é barulhenta e travessa, muitas vezes fazendo coisas inesperadas, trazendo ondas para sua vida tranquila. Talvez o candeeiro de rua seja muito ofuscante. No primeiro encontro, Shenkiani vestia branco e estendeu a mão para você. Mais tarde, ao reconhecer a identidade, você sente que há uma sensação de separação dela com quem você está familiarizado online. Qual é o problema com isso? Shenkiani não se importa nem um pouco. Ela novamente da bolsa. Puxa um frasco de vinho de flor de pêssego e coloca em seus braços. De qualquer forma, você sabe que tipo de pessoa eu sou. Você sorri desamparado. Desata a rolha da garrafa de vinho, ergue a cabeça e bebe. A fragrância rica se espalha pela boca. O humor reprimido gradualmente se dissipa. Dizem que beber para afogar as mágoas só aumenta as mágoas. Talvez não seja verdade. Certo, cãozinho feliz? Shenkiani balança o frasco de porcelana. O vinho colide. O aroma explode. Saúde! Saúde! Na rua noturna e sob o candeeiro de rua, os dois se sentam no mundo do amor, de frente para a lua borrada. Saboreando o vinho de flor de pêssego, as risadas continuam. Enquanto conversam,
Shen Qianyi de repente ficou animado, colocou a garrafa de porcelana de lado e bateu palmas. Caminhou até o poste de luz, de costas para você, juntou as mãos e as levantou acima da cabeça. Apenas sob a luz da lua, olhando para você, não importa a decadência ou o esplendor. Eu sempre estarei esperando por você, voz nítida, dedos finos girando. Ondulando suavemente, girando, a saia floresce como uma flor branca sob o poste de luz. Como uma fada, você está um pouco tonto, absorto. A figura branca dançando na frente de seus olhos reflete claramente em seu coração, no meio da noite. Um vislumbre embriagado de dragão, pensamentos confusos, você cochila. Já encostado em um abraço desconhecido, mas que te faz sentir seguro, você adormece profundamente. Você não percebeu que alguém estava acariciando levemente sua cabeça, nem ouviu aquela pessoa dizer baixinho, se for possível. Você poderia me escolher? Eu farei de você um cachorrinho verdadeiramente feliz. Jian Luran não consegue ficar parada em casa, finalmente desce e pega a chave do carro. Dirige lentamente a Ferrari, dirige por meia hora, mas não consegue te encontrar. A velocidade diminui gradualmente, ele de repente pensa em um lugar e liga o carro novamente. É um parque semi-abandonado, muito grandioso e engenhoso quando foi construído há 2 anos. O parque inacabado se tornou um tema quente na cidade, todos nas ruas e vielas estavam falando sobre isso. Haverá um bom lugar para passear no futuro. Ele volta para casa e você se aproxima cuidadosamente para perguntar a ele se podemos passear juntos no futuro. Você está um pouco triste, mas ainda força um sorriso. Talvez já tenha sido rejeitado por alguém. Jian Luran rejeita sem hesitar, o brilho em seus olhos diminui gradualmente. Mas ainda assim diz a ele, tudo bem, em menos de meio ano. A construtora do parque fugiu com o dinheiro, o plano do parque desmoronou e gradualmente perdeu popularidade. Mais tarde, Jian Luran descobriu que você gostava de correr para lá quando não tinha nada para fazer. A Ferrari vermelha se aproxima lentamente. 2 figuras encostadas uma na outra entram em seus olhos. Ele para ali, observando você rindo e bebendo com uma mulher, vendo a mulher dançar para você sob as luzes. Elegante e graciosa, dançando levemente. Ele observa você ficar bêbado. Encostado no abraço da mulher, adormece assim. No dia seguinte, a luz quente do sol penetra lentamente nas cortinas. Te acordando. Você move levemente seu corpo, a sensação suave instantaneamente te faz perceber. Algo está errado. De repente, levanta a cabeça e se senta. Shen Qianyi esfrega os olhos. Diz gentilmente, você acordou. O sol está nascendo atrás dele. Seu cabelo brilha na luz. Você acidentalmente o confundiu com um travesseiro e dormiu por 5 ou 6 horas. Ele aperta os músculos doloridos, ainda semicerrando os olhos e mostrando um sorriso gentil. Shen Qianyi é animado e adorável quando está sendo travesso, e macio e fofo quando está sendo obediente, como um marshmallow que pode ser apertado a qualquer momento. Você se sente um pouco envergonhado. Você sabe que o confundiu vagamente com um travesseiro. E dormiu a noite toda assim, quando acabaram de se conhecer. Sinto muito. Por que você não me chamou? Você ia me deixar dormir a noite toda assim? Os movimentos de Shen Qianyi param um pouco e ele inclina ligeiramente a cabeça. Não importa, já nos conhecemos há tanto tempo. Qual o problema em te deixar deitar um pouco? Você se sente tocado, se levanta e alisa a camisa branca amassada. Estende a mão para Shen Qianyi. Como compensação, eu te levo para tomar café da manhã. Uma bela moça, vestindo um vestido branco, com uma elegância como a de uma orquídea. Assim como muitos dizem, à luz da lua branca, seus traços faciais são suaves, e quando ele sorri levemente, a distância é instantaneamente encurtada, e ele se torna uma existência deslumbrante como uma deusa na multidão. Até agora, você ainda não consegue acreditar que a garota da internet que conheceu casualmente seja uma pessoa assim. Shen Qianyi solta uma risada. Ele pisca e te entrega a mão. O contato dos dedos com a palma da mão, a sensação delicada, o deixa inexplicavelmente em paz. Tudo bem então, mas você pode não me levar para tomar café da manhã apenas um dia? Shen Qianyi disse a última frase em voz baixa. Você não ouviu claramente, inclinou a cabeça e perguntou, o quê? Nada, nada. Shen Qianyi abaixa a cabeça e olha para as costas dos dois lado a lado na rua. Levanta a cabeça e sorri. Eu estava dizendo, se eu te beijar também serve para o café da manhã. O café da manhã é comum. Apenas leite de soja e pães, mas Shen Qianyi come com um rosto cheio de satisfação. Você está um pouco confuso. Você mesmo mordeu um pedaço. Claramente o sabor é comum,
Como a expressão dele. Mas como se estivesse a saborear uma iguaria. Ainda tens mais dúvidas? Shen Qianyi, os teus sonhos. Ele parece não ter qualquer impressão. Toda a memória gira em torno de Zulu Jia e Jian Luran. A ver-se a tentar integrar-se no mundo deles com todo o seu esforço. Lutou uma vida inteira, mas sempre em vão. Talvez estejas pensativo. Quando tiveste este sonho e recebeste estas memórias, o rumo do futuro mudou. Depois de tomar o pequeno almoço, os dois despediram-se com um aceno. Olhas para o telemóvel. Não carregaste ontem à noite quando saíste e já está desligado. Estimaste o tempo. Voltar para casa e mudar de roupa para ir trabalhar. Ontem à noite o encontro foi um pouco apressado. Da próxima vez marcamos e eu pago o jantar. Ótimo. Shen Qianyi acena com a cabeça seriamente. Ele não se sente nem um pouco tratado com leviandade, pelo contrário, parece ouvir. Que promessa importante. Acena com a mão e os cantos da boca levantam-se ligeiramente. Adeus. Ele disse mesmo que espera o próximo encontro. A ilustre Shen Qianyou também tem disposição para saborear o pequeno almoço na berma da estrada. Um Ferrari vermelho. Para ao lado de Shen Qianyi. Jian Luran vigiou-te a noite toda, a 50 metros de distância. Pensou em muitas coisas. Quando te viu pela primeira vez, sentiu um desconforto inexplicável. Como se algo que amava tivesse sido roubado. Uma raiva oculta surgiu no seu coração. Ouve a voz do seu coração a dizer, vai roubá-lo de volta. Ninguém pense em queimar papel no teu coração morto. A assumir a Jiangxi Group há muitos anos, Jian Luran nunca foi uma pessoa com bom temperamento. Quando se trata de interesses, ele é como um lobo orgulhoso, implacável. Tu e ele não estão divorciados, então ainda és dele. Mas ele estava prestes a sair do carro. A mão deixou o volante, mas o olhar caiu acidentalmente sobre a pequena loja ao lado. Se fosses abotoar, a ver-te abotoada e o teu sorriso feliz ao longe sobrepõem-se. Já não te rias assim há muito tempo. O testamento ainda está no telemóvel de Jian Luran. Ele fecha os olhos. Não prometeste proteger-me? São só 2 meses. Sê um pouco mais feliz. A luz pálida do luar atravessa as camadas de folhagem no topo da cabeça, envolvendo Ferrari num casaco branco prateado. Jian Luran escolhe respeitar a tua escolha. Mas a preocupação e o sentimento estranho no seu coração impedem-no de ir embora diretamente. Então ele não se move. Deixa a luz do luar brilhar sobre ele. Os olhos de Fênix ligeiramente levantados, a olhar atentamente para te adormir pacificamente. Há quanto tempo dormias? Ele observava. Até ao oriente. As nuvens alaranjadas claras começaram a agitar-se. Moveste-te. Ouviste as palavras de Jian Luran. Shen Qianyi virou-se e sorriu levemente. O importante não é o pequeno almoço, mas sim a pessoa com quem se toma o pequeno almoço. A brisa suave sopra, o seu cabelo flutua. Ambos semicerraram os olhos. O ar parece estar cheio de faíscas invisíveis. Passados alguns minutos, Jian Luran resmunga primeiro e vira-se para entrar no seu Ferrari vermelho. Ele sabe no seu coração, o marido do seu casamento arranjado. É muito popular. Uma aparência bonita e ensolarada atrai o olhar de muitas raparigas. Mas ele não esperava que pudesse atrair a atenção da rainha Antianhou. O vento das 6:30 da manhã ainda carrega um pouco de frescura. Andar e despertar ao longo do caminho, soprado de frente, faz com que o sono desapareça de repente. Jian Luran sente-se um pouco irritado no coração. Um sentimento inexplicável. Como se num descuido, a decoração de casa tivesse sido coberta de pó e se tivesse tornado um tesouro raro. E quando ele descobre, já atraiu o olhar cobiçoso de pessoas mal intencionadas. Neste momento, o Jiangxi Group. Jian Luran baixa a cabeça e folheia o Weibo. O calor do leite desaparece gradualmente. Ele mexe suavemente. Leva a chávena de porcelana branca à boca e pousa-a novamente. Os lábios vermelhos ficam manchados de branco leitoso. Ele torce ligeiramente, puxa um lenço de papel e limpa suavemente. E se não tiveres talento? De qualquer forma, só restam 2 meses. Sabes que até ao último momento da vida, ele é dela. O ecrã do telemóvel ficou preto. Ele toca 2 vezes no ecrã. O ecrã iluminado. Imprime vagamente o seu rosto. No segundo seguinte, desbloqueia automaticamente. Jian Luran continua a folhear. O teu irmão mais novo, Lu Jing, acaba de anunciar oficialmente que apareceu com uma pessoa ao nível de uma Tianhou num banquete. A pessoa marcada é Shen Qianyi. Um toque de interesse brilha nos seus olhos. Abre o Weibo de Shen Qianyi. A última atualização é: quem é que vai comparecer a algum banquete?
Que tipo de assunto é este? A imagem de Shen Qianyi aos olhos do público sempre foi a de uma dama gentil e graciosa, mas agora suas declarações incomuns atraíram a atenção de Jian Luora. Ele não pôde deixar de pensar na cena da noite passada, quando as luzes da rua o banharam com um brilho prateado. Quando ele girava, seus cabelos e vestido branco dançavam na brisa. Sua beleza era como uma pintura comovente, e um forte senso de crise surgiu no coração de Jian Luora. Ele fez um grande esforço para suprimir a turbulência em seu coração e continuou sentado em sua Ferrari vermelha, observando silenciosamente os dois. Depois de terminar o trabalho hoje, por alguma razão, ele queria saber mais sobre Shen Qianyi. Aquele veio atrevido, que não correspondia à sua imagem, fez com que todos se perguntassem se sua conta havia sido hackeada. Ele desapareceu em menos de meio minuto. Jian Luora atualizou novamente. Havia uma nova atualização. Se for por alguém, é claro que irei. Mu Wei também anexou um emoji tímido. Shen Qianyi tem muitos fãs. Embora o Weibo tenha sido apagado rapidamente, muitas pessoas ainda o viram e descobriram que ele havia postado conteúdo diferente. Algumas pessoas começaram a suspeitar se a rainha Shen estava sob ameaça. Logo ele respondeu: não. Eu simplesmente não tinha reagido ainda. A propósito, todos estão perguntando quem você é. Eu disse a todos que você é Xinhu. Você é Xinhu. Essas 3 simples palavras atraíram ampla atenção. Isso, sem dúvida, ecoou o Weibo de Ludin. Algumas pessoas começaram abaixo a apoiar o CP deles. A linda rainha e o compositor genial. Este CP é ótimo. Eu apoio. Ludin ouviu a notícia e veio para defender. Esperando por você. Os dois imediatamente fizeram os fãs aplaudirem. Aos olhos de todos, Shen Qianyi e Ludin já eram um casal. Em seguida, só restava esperar pela chegada do açúcar. Jian Luoran folheou e deu um curtir interessado em um comentário que dizia que eles eram feitos um para o outro. Quem Shen Qianyi gosta? Ele ainda não sabe? Ele definitivamente está pensando em você. Ele estava um pouco confuso. Ludin já havia intimidado você. Ele esperava ver Ludin ser humilhado e sofrer toda a humilhação. Mas quando ele pensou que você estava sendo lembrado, aquele pouco de bom humor desapareceu. Jian Luoran esfregou as têmporas, pensando no que estava acontecendo com ele. Luoran. Lu Li e Shen Qianyi já se conheciam. Foi Ji Boxiao quem lhe enviou a mensagem. Jian Luoran originalmente queria estudar, porque ele se sentia infeliz por causa do relacionamento entre você e Shen Qianyi, mas quando ele viu quem enviou a mensagem, ele não quis responder. Mas ele viu o conteúdo à frente com um olhar atento e não pôde deixar de clicar. Ontem, eu também fui espancado por dizer coisas ruins sobre Shen Qianyi. O relacionamento deles é extraordinário. Jian Luoran se lembrou do seu sorriso. Seus cílios tremiam levemente, como se o que Ji Boxiao disse fosse verdade. Você gosta de Shen Qianyi? É por isso que você sorri tão feliz? Você também está com raiva porque Ji Boxiao disse coisas ruins sobre Shen Qianyi? Jian Luoran sentiu um aperto no coração, como se houvesse uma respiração bloqueada em sua garganta, difícil de exalar. Ele pegou o leite frio e bebeu tudo de uma vez. O líquido levemente frio fluiu pela garganta até o estômago. Ele continuou lendo. Ele frequentemente se encontra com Shen Qianyi. Eles já se encontraram muitas vezes sem você saber. Ele viu o Weibo de Shen Qianyi? Recentemente, ele teve alguns problemas. Ele provavelmente quer usar seu relacionamento ambíguo com Ludin para anunciar seu relacionamento com você e causar uma reação negativa. Criar pontos quentes. Um raio invisível explodiu na mente de Jian Luoran. Jian Luoran não leu o conteúdo posterior com atenção. Ele se lembrou de algumas coisas. No estacionamento, ele se aproximou de você, tentando estreitar o relacionamento. E aquela mensagem que ele viu em um piscar de olhos. Podemos nos encontrar esta noite? Estou em Aichi. Juntamente com as palavras de Ji Boxiao antes, você realmente se encontra frequentemente com Shen Qianyi? Eles realmente se encontraram muitas vezes? Uma dor fraca surgiu no estômago, aparentemente causada pelo leite frio que ele bebeu com o estômago vazio. Não. Provavelmente sim. Caso contrário, por que você sorri tão feliz? A atmosfera entre eles era tão íntima que parecia que ninguém poderia intervir. Jian Luoran cobriu o estômago. Não era apenas o estômago, mas também o coração e todo o corpo que estavam sentindo desconforto. O suor brotou em sua testa. Você não voltou para casa muitas vezes. Será que às vezes não era por causa do trabalho extra, mas por causa de
Pensando nisso, seu estômago doeu novamente. As cenas da noite passada que eles passaram juntos continuaram a surgir diante de seus olhos. E o que Ji Boxiao disse agora? Shen Qianyi encontrou alguns problemas recentemente. Você viu o relacionamento entre Shen Qianyi e Lu Jin se aproximando e ficou ansioso para pedir ajuda a ele. Quanto mais Jian Luoran pensava, mais pálido ficava aquele rosto requintado, e sua visão ficava cada vez mais turva. Ele queria gritar, mas não conseguia emitir som algum. No segundo seguinte, caiu pesadamente sobre a mesa, sua visão escureceu e perdeu a consciência. Quando Jian Luoran acordou, já estava no hospital. Seus cílios tremiam levemente, e o que seus olhos viam era um teto branco e imaculado. O cheiro de desinfetante pairava em seus lábios. Ele tentou se levantar, mas sentiu-se fraco em todo o corpo. A pessoa ao lado imediatamente percebeu a normalidade e o pressionou de volta à cama. Ai, minha Xiao, irmã, não se mexa. Você não pode cuidar bem do seu próprio corpo? Yixun parecia angustiado. Todos te deram tarefas. Me mandaram embora, e você mesma não comeu no almoço e ainda bebeu leite gelado. Isso também foi culpa dele. Recentemente, o grupo Jian estava realizando um grande projeto. Ele discretamente organizou informações sobre a empresa Upstream ao meio-dia. Comer também foi feito às pressas, esquecendo-se de ligar para perguntar se o CEO havia comido. Se outras pessoas vissem o pessoal do escritório do CEO cuidando de um CEO tão imponente e o deixando tão fraco, definitivamente seria atingido por inúmeros ovos ao sair. Ao pensar nessa cena, Yixun involuntariamente estremeceu. Jian Luoran piscou. Ele não comeu no almoço? Ele ponderou por um momento. Jian Luoran parou de falar. A luz branca brilhava na cama do hospital. Jian Luoran estava com a cabeça baixa. Isso adicionou um toque do temperamento frágil de uma beleza doente. Yixun sentiu ainda mais pena naquele instante. O médico também disse que suas emoções estão muito instáveis. Minha Xiao, irmã, o que você está pensando? Pensando em quê? Weibo, Shen Qianyi. O encontro deles. Ai, não pense nisso, não pense nisso. Yixun segurou um dos pulsos de Jian Luoran. Ainda estão aplicando soro lá. Jian Luoran respirou fundo, esforçando-se para acalmar suas emoções. Ele tem trabalho amanhã e não pode se deixar levar pelas emoções. Ele deve ajustar seu humor. Se você quiser saber alguma coisa, volte e pergunte diretamente. Nesse momento, Shen Qianyi está ligando para você. Você comeu frutos do mar à noite e aproveitou para considerar o planejamento do seu trabalho futuro. Você é como um personagem em um jogo. Seu painel de personagem de repente ganha pontos de experiência. Sejam habilidades de interesse ou habilidades profissionais, houve um salto qualitativo. Com essa oportunidade, você quer tentar ver até onde consegue chegar. Como funcionário, você não apenas é controlado por outros, mas também enfrenta vários conflitos. Seu relacionamento com seus colegas é normal, apenas algumas trocas de trabalho normais, ocasionalmente fazendo algumas piadas. Os colegas comuns sabem que você vai embora e alguns que têm um bom relacionamento cumprimentam você. Não há muito mais a dizer. Você está pensando em abrir seu próprio estúdio de design. A ligação de Shen Qianyi te pega de surpresa. Vamos nos encontrar à noite? Eu quero te pedir para escrever uma música para mim. Toque, toque, toque. A batida na porta soou novamente. Jian Luoran largou o celular. Suas delicadas sobrancelhas franziram ligeiramente, revelando um toque de impaciência. Não foi dito para não deixar ninguém incomodar? Antes que ele pudesse falar, Yixun sorriu e foi abrir a porta. Uma voz familiar entrou. Lu Li, você não aceitou o convite de Shen Qianyi. Você ainda não se divorciou. Não é bom sair sozinho com uma pessoa do sexo oposto à noite. Vai soar mal. Não importa como seu noivado com Jian Luoran seja, mantenha a distância devida para evitar mal-entendidos desnecessários. Jian Luoran segurava uma pasta e estava encostado na cama do hospital inclinada a 45 graus. Sua mão direita estava recebendo soro. Seu cabelo comprido e preto brilhante caía para os lados. Seu rosto estava um pouco pálido, e ele estava olhando para a pasta com a cabeça baixa. Ele estava sério e indiferente. Ao ouvir a voz, ele levantou os olhos. Eu vim dar uma olhada. Você ainda está um pouco zangado em seu coração, ou melhor, a raiva ainda não desapareceu completamente. Você não fez nada de errado, na verdade, foi por causa de Jian Luoran que você deu um tapa em Ji Boxiao.
Ouvi dizer que ele vai brigar com você por causa disso. Mais do que ser controlado por outros, o que te incomoda é a sensação de ser injustiçado. Você quer perguntar para esclarecer. De qualquer forma, restam apenas 2 meses para o noivado. O que mais não pode ser dito? Você não obteve uma resposta clara no celular. Você pensou que Jean Luran não queria responder, ou melhor, ele simplesmente não se importava em explicar. Mas ao ouvir que ele estava hospitalizado, você inexplicavelmente sentiu que as coisas não eram tão simples assim. Eu não estou nada bem. Jean Luran levantou a cabeça. Só falta um pouco. É só que estou com um pouco de hipoglicemia, somado a um pouco de excitação. Ele pegou o morango que você entregou. Ele colocou na boca. O suco doce e azedo floresceu na ponta de sua língua. Ele involuntariamente apertou os olhos ligeiramente. Morango é a fruta que ele mais gosta de comer. Estranhamente, comer morangos também melhorou seu humor. Emocionalmente agitada, você está sentada na cadeira de madeira ao lado. É por minha causa? Nesse curto espaço de tempo, Jean Luran já comeu 3 morangos, sua expressão ainda indiferente. Nada mudou, apenas quando ele come morangos, seus olhos brilham levemente. Ao ouvir sua pergunta, o movimento em sua mão parou um pouco. Não respondeu, continuou colocando o morango na boca, não negar é admitir. Você está supondo, eu renunciei, você diz diretamente. Se Jean Luran só queria desabafar, agora já deve ser o suficiente, renunciar. Depois de comer 5 morangos seguidos, Jean Luran finalmente parou. Ele sinalizou para Yeshun levar o prato de frutas. Yeshun observava silenciosamente a expressão de Jean Luran, ele suspirou em seu coração. Com certeza, apenas o presidente e a esposa do presidente são compatíveis, aquele giboxial veio. O presidente nem o deixou entrar na porta, seu rosto estava carrancudo e, no final, ele. A esposa do presidente veio e foi diferente, ele foi abrir a porta e o presidente não o impediu. Depois de ver a esposa do presidente, o humor do presidente melhorou imediatamente, as mudanças emocionais de Jean Luran são muito sutis. Apenas pessoas como eles, que estão ao seu lado por muito tempo, podem perceber isso agudamente. Yeshun pegou os morangos e os colocou cuidadosamente de lado, como se tivesse medo de quebrá-los com um passo descuidado. Ele seria expulso pelo presidente, ele encolheu o pescoço e moveu-se lentamente para o canto. Ninguém me disse para ir, certo? Então, vou continuar ouvindo. Não me culpe pelo que ouço. Jean Luran já trata Yeshun como ar, ele olha para você surpreso. Quais são seus planos depois de renunciar? Ele se lembra que uma vez, quando brigou com você, não pôde deixar de dizer coisas irritadas. Disse que não admitir o erro, não pense em voltar para a empresa, então no dia seguinte você pediu desculpas ativamente, pensando em si mesmo naquele ano. O tom de Jean Luran ficou mais suave. O que você quer fazer? Eu posso te ajudar. Ele não perguntou por que você renunciou, você ergueu os olhos e olhou para Jean Luran. Sob a luz fluorescente, sua expressão ainda era fria, sem mudanças. Mas você viu um pouco de seriedade em seus olhos, pensando e pensando. Você disse que quer abrir meu próprio estúdio, só ser meu próprio chefe. Você não é apenas um idoso. Restrição. Não é ruim. Jean Luran assentiu. Vou investir 500 mil em você. É o suficiente? Ou você quer 1 milhão? Ele não tem certeza por que você renunciou de repente. Para abrir um estúdio, mas ele decidiu te apoiar. No início do estúdio. 1 milhão deve ser suficiente, certo? Você ouve seu coração batendo como um tambor, uma pérola sempre tão alta. Neste momento, ele está doente, seu aura enfraqueceu um pouco, sob a luz. Seus olhos negros ainda brilham intensamente. Ele não perguntou o que você queria fazer, nem perguntou a direção do estúdio. Ele decidiu investir em você assim. Você sente algo, confiança. Você de repente sente um pouco de sede, seus lábios se movem levemente, se cada investidor fosse tão bonito e rico. As calças já teriam sido perdidas há muito tempo, certo? O que Jean Luran está pensando? Ele é um gênio famoso no distrito de negócios de Hai-Chi. Até mesmo em todo o país. Ele tem um olhar aguçado. Nunca faz negócios com prejuízo. Sob seu olhar, Jean Luran levanta a cabeça. Lábios vermelhos ligeiramente abertos. Você já viu uma piada que dizia que se houvesse uma deusa jovem e bonita, parada na sua frente, te dando um cheque de 500 mil e perguntando se é suficiente? Como você reagiria? A resposta dos internautas, eu vou direto para ele, abraço sua coxa. Gritando pai, me ame mais uma vez. Agora, esse pai está bem na sua frente. O temperamento de Jean Luran.
É como uma flor de lótus na neve e no gelo, bonita, elegante. Todas as palavras que descrevem a beleza feminina podem ser usadas nele. Então ele olha para você e diz suavemente 500 mil. Jogar dinheiro fora. Você ri suavemente. Você não precisa se preocupar com isso. Como empreendedor, com o que mais você precisa se preocupar além de fundos? Desenvolvimento. A tradução das palavras de Jean Luran é: você não precisa se preocupar com isso. Eu cuido de tudo. Você respirou fundo. As promessas de Jean Luran nunca foram quebradas. Como responsável pelo grupo Jean, suas palavras podem ser chamadas de palavras de ouro. Mas por quê? Ele está te compensando? Se você não estivesse preparada psicologicamente, provavelmente seu coração já estaria batendo por ele. A nobre CEO está esperando sua resposta. Você relembra. Então, obrigado, presidente Jean. Você tem muito a dizer, mas quando você abre a boca. Mas não disse nada, como se uma pedra estivesse a sufocar as palavras. Nenhuma única saiu. Que sentido faz preocupar-se com isto? Você não é o amor da vida de Jean Luran. Em questões de amor, nunca há razão, apenas aqueles que são amados têm o direito de reclamar. Você, porém, só tem mais 2 meses. Pegue os benefícios que merece e viva a sua vida. Você estende a mão. Presidente Jean, por favor, cuide bem de mim. Sua mão ligeiramente áspera apertou a mão delicada dele. Jean Luran fez um favor a você. Você não pode estar sempre pensando em tirar vantagem dele. Uma relação de interesses é o melhor resultado para vocês. Você não se preocupa mais com o passado. Jean Luran não pensou muito. Ele viu você sorrindo enquanto apertava sua mão. Uma sensação agradável invadiu seu coração instantaneamente. E isso é um sim, certo? Ele ficou genuinamente feliz por poder ajudá-lo. Ele não queria que você tivesse nenhum arrependimento nos seus últimos 2 meses. Pensando nisso, Jean Luran falou de repente: já que estamos no hospital. Você parece confuso. O que você precisa verificar? Você não está doente. Será que Jean Luran está insinuando algo? Não é possível. Ele não parece ser esse tipo de pessoa. Não precisa, não é necessário. Você não sabe o que o presidente quis dizer, mas acabou de aceitar o investimento dele. E você não pode simplesmente mostrar uma cara feia, muito menos resistir, então você só pode recusar educadamente. Não precisa. O coração de Jean Luran estremeceu ligeiramente. Será que ele acha que mesmo se consultar um médico, não vai adiantar? Pela primeira vez, ele sentiu que o cheiro de desinfetante no hospital era tão pungente. O rosto do homem ainda exibia aquele sorriso impotente. No final, foi a sua mão que respondeu a ele. Você também não quer simplesmente seguir o destino, certo? Convivi com você por 3 anos, deixando de lado as disputas emocionais. Você é realmente uma pessoa muito boa. Estar com você o faz sentir-se especialmente relaxado. Jean Luran, do fundo do seu coração, gosta dessa sensação. Ele gosta dessa sensação. Nos últimos 3 dias, ele sempre se lembrava dos momentos entre eles em meio ao trabalho, e então ficava olhando para o nada sem querer. Ele nunca pensou que uma pessoa tão boa fosse partir do seu mundo tão cedo. Ele pensou muito, depois que os 3 anos terminassem. Eles se divorciariam de acordo com o acordo, e Jean Luran lhe daria algum dinheiro, talvez 50 milhões. Afinal, vocês foram casados, e ele espera que você possa viver bem no futuro. E aquela sua família, que nem sequer o considera um dos seus, ele irá avisá-los. E também comprará uma casa numa área segura para você, para que possa viver em paz no futuro, sem ter que voltar à família Lu para ser maltratado. Ele vai cuidar de tudo para você, esperando que você possa ter uma vida boa. Quando ele terminar de cumprir a promessa da sua juventude, pagar a sua dívida de gratidão e entrar no casamento novamente, ele ainda poderá visitá-lo ocasionalmente, eles poderão ser amigos, jogar jogos juntos, pescar juntos, conversar sobre coisas interessantes da vida, pensando. Os olhos de Jean Luran de repente ficaram um pouco úmidos, e um brilho fraco embaçou sua visão. Ele nunca pensou que o perderia dessa forma. Talvez você tenha mais importância no coração dele do que ele próprio imagina. 2 meses não serão muito curtos? Como presidente do grupo Jean Luran tem excelentes habilidades de gerenciamento emocional. Ele rapidamente se recompôs, reprimindo aquela acidez no fundo do seu coração, garantindo que a sua voz não soasse estranha. Você percebeu que algo estava errado. O humor de Jean Luran parecia um pouco deprimido. Mas por quê? Ele está triste por causa da separação de vocês?
Esse pensamento passou pela sua mente por um momento, e então você o reprimiu à força. Como isso é possível? Vocês já concordaram em não falar sobre sentimentos, você não pode pensar demais. Como parte B, você ainda deve fazer o seu trabalho e responder as perguntas da parte A. Não é curto. Você pensou um pouco e respondeu diretamente e decisivamente. Você sabe muito bem o que esses 2 meses significam. É o tempo em que o seu contrato de casamento com Jean Lura expira. Há muitas lembranças preciosas. É o suficiente. Assim que as palavras foram ditas, as emoções de Jean Luran quase entraram em colapso novamente. Uma acidez veio da separação. Para você, as lembranças entre vocês são tão preciosas que você não tem nenhum arrependimento. Olhando para os momentos quase chorosos, Jean Luran disse decisivamente: como parte B, você pode não se importar com nada, mas não pode ficar indiferente. Saindo do elevador, desbloqueio por impressão digital. A porta do 19º andar abriu-se lentamente, as luzes ainda não estavam acesas, e através da janela panorâmica de 3 metros de altura, podia-se vagamente ver o fluxo de carros e as luzes de neon lá embaixo. Uma leve fragrância pairava ao seu redor. Você disse que tinha algo para me perguntar. O quê? Jean Luran queria se aproximar de você, mas de repente, a cena daquela noite apareceu em sua mente, sua figura se beijando sob a luz da rua. Ele de repente perdeu a coragem. Para provocá-lo como antes, você não demonstra entusiasmo por ele há muito tempo. Como aquele sorriso da noite passada, se você já tem outra pessoa em seu coração, você acende a luz. Tirou limões e cubos de gelo da geladeira e fez 2 copos de limonada, colocando-os na mesa de centro. Gotas de água condensaram-se lentamente na parede do copo de vidro. Você não esperava que Jean Luran fizesse essa pergunta novamente. A ação em sua mão parou ligeiramente, e ele levantou a cabeça para encontrar aqueles belos olhos de fênix. Disse lentamente. Jean Luran sentou-se ao seu lado e pegou outro copo de limonada. Um traço de alegria surgiu incontrolavelmente em seu coração. Ele ficou um pouco surpreso. Que ele estava realmente feliz com uma coisa dessas. Então esta noite, Jean Luran levantou ligeiramente o queixo. Ele queria dizer diretamente seu propósito, mas como um CEO zumbi com uma língua afiada. De repente, ele se sentiu difícil de falar. Você acabou de voltar do hospital. Descanse bem. Você bebeu a limonada de uma vez, levantou-se e disse: Luran, não sei o que você está pensando, mas espero que você seja responsável por si mesmo. Jean Luran estava em seu banheiro. A névoa quente se espalhou. O fluxo de água que caía do chuveiro lavava seu rosto. Ele fechou os olhos. Levantou a cabeça e esfregou suavemente o couro cabeludo. Você mudou. Ele nunca percebeu isso tão profundamente. Parecia que desde que você recebeu aquilo, você mudou completamente. Você não estava tendo um ataque de raiva, mas toda a sua pessoa, de fora para dentro, emoções, temperamento, mudaram drasticamente. Jean Luran mordeu levemente o lábio inferior. Não importa como você mude. Nestes últimos 2 meses, sua vida ainda pertence a ele. No dia seguinte, você abriu a porta e entrou. O café da manhã já estava posto na mesa. Você enxugou o suor da cabeça. Depois de correr de manhã, o cinza em seu corpo estava completamente encharcado de suor, com um cheiro azedo. Espero que, em 2 meses, quando você decidir se casar com Ji Boxiao, possa considerar cuidadosamente. Você entregou um pendrive para Jean Luran. Isso foi comprado por você enquanto corria de manhã. Dentro está a gravação da sua conversa com Ji Boxiao em um café anteontem. Jean Luran não tem ódio de você. Até mesmo é grato a você. Ji Boxiao não é uma pessoa confiável, mas você não sabe o que há entre eles. O que aconteceu no passado? Quando há um conflito, Jean Luran naturalmente fica do lado de Ji Boxiao. Você não pode vê-lo pular no poço de fogo. Falar não adianta. Nos últimos 3 anos, você tentou dizer diretamente a ele que Ji Boxiao não estava certo, mas todas as vezes terminava em brigas entre vocês e a atmosfera ficava tensa. Enquanto pensava, você ouviu a voz dele se suavizar e dizer: você não precisa se preocupar com os assuntos de Ji Boxiao. Jean Luran se arrependeu pela primeira vez de sua ajuda anterior a Ji Boxiao. Ji Boxiao é seu salvador. Quando você o encontrou, ele não hesitou em reconhecê-lo como seu futuro parceiro. Quando um parceiro e um objeto de casamento de 3 anos sem emoção têm um conflito, ele naturalmente escolhe ficar do lado do parceiro. Então, nas repetidas escolhas do passado, ele sempre foi Ji Boxiao. Quando você discute com Ji Boxiao, ele ficará do lado de Ji Boxiao.
Quando você precisar procurá-lo para alguma coisa, Ji Boxiao volta para o país. Ele não hesitou em deixá-lo para ir buscar Ji Boxiao. Jian Luran respirou fundo, suprimindo o desconforto em seu coração. Ele nunca percebeu seus erros tão profundamente, percebendo o dano que havia causado a você sem querer. Se o tempo pudesse voltar, ele definitivamente agarraria aquele eu com força. O que importa o futuro parceiro de Ji Boxiao? Seus 2 meses são seus. Vendo a aparência indiferente à sua frente, até mesmo discutindo seriamente sobre se casar com Ji Boxiao, ele se sente ainda mais amargo em seu coração. Aquele copo de limonada da noite passada, como se tivesse sido fermentado durante a noite, o fez se sentir ainda mais desconfortável. Esses 2 meses, é o céu permitindo que ele compense seus erros? Você apenas passe bem os 2 meses restantes, o resto não importa. Jian Luran pensou que ele é um parceiro único em sua vida limitada e curta, 2 meses. Não, isso não pode lembrá-lo constantemente de sua vida restante, deve-se dizer. O resto de sua vida pertence completamente a ele. Cozinhou uma tigela de mingau. Empurrou para sua frente, como um pouco de café da manhã. Eu fiz isso com minhas próprias mãos. Junto com sua voz, um som eletrônico também soou em seu ouvido. De 1 milhão de yuans foi creditado no cartão bancário. Você disse. Será que fui muito ruim para você? 1 milhão de yuans foi transferido por Jian Luran quando acordou e percebeu que você tinha saído de casa. Ele estava pensando, você saiu de casa de manhã com pressa para ir ao estúdio? Afinal, seu tempo é curto agora e você está preocupado com a falta de fundos. Sem nem lavar o rosto, Jian Luran transferiu o dinheiro para você imediatamente. O ar da manhã estava particularmente fresco. Depois de correr um pouco e suar um pouco, você tomou um banho rápido e se sentiu revigorado. A preocupação da noite passada desapareceu completamente. Seu futuro tem possibilidades ilimitadas. Não na solidão daquele sonho. Seu objetivo é apenas fazer com que sua vida seja melhor. Assim que se sentou e tomou um gole de mingau, o mingau de costela de hoje estava macio e cozido. O aroma era tentador. Antes que você pudesse saboreá-lo, ouviu o aviso de que 1 milhão de yuans haviam sido creditados. E a pergunta de Jian Luran. Seus olhos brilharam de repente e você imediatamente quis bater na mesa. Refutar severamente Jian Luran. Que tipo de conversa é essa? Onde está ruim? Como não é bom o suficiente? Sempre foi assim ao longo dos anos. Não. Na verdade, sempre foi muito bom. Se você quer dinheiro, você consegue. Uma chefe generosa que não economiza. Como você pode dizer que ela não é boa para você? Se ela não é boa, o que são os 200 mil yuans por mês? E o que é esse 1 milhão de yuans na conta agora? Quanto ao resto, você só pode dizer que o amor não pode ser forçado. Uma combinação que já é frágil. Considerando os aspectos emocional e econômico, você está pensando demais, certo? Considerando 1 milhão de yuans. Essa pequena queixa não é nada. Vendo sua refutação séria, sem sentir que fez algo errado, Jian Luran sentiu um leve alívio. Talvez nem tudo esteja perdido. Ele não pôde deixar de colocar Ji Baixiao e você juntos. Alguma insatisfação, apenas ficando um pouco do seu lado. Ji Baixiao imediatamente teve uma objeção. Espero que nestes 2 meses, você não mencione mais o divórcio. Passe os últimos dias seriamente. Jian Luran enxugou a boca e levantou ligeiramente os olhos. Os raios de sol suaves de Shengun entraram, realçando sua pele cada vez mais delicada. Seus longos cílios estavam muito bem curvados. Não havia muita expressão em seu rosto requintado. Apenas um traço de seriedade em seus olhos de pálpebra única. Parecia que ele não conseguia ver o que estava pensando. Felizmente, você não pensou mais nisso. Olhou para o 1 milhão de yuans em sua conta e assentiu com um sorriso. Sem problemas. Se não houver nada de errado, vou sair. Lembre-se de gravar. Você se levantou, pegou o gravador de voz na mesa e lembrou novamente. Jian Luran assentiu, observando você colocar meias e sapatos, observando você pegar um bolinho casualmente, colocar na boca, e então abrir a geladeira, pegar um bolo de morango que eles compraram juntos no supermercado. Deve ser algo muito importante, certo? Saindo com tanta pressa. Ei, quando a senhorita panqueca de morango vai chegar? Rápido, já estou saindo. Também trouxe um bolo de morango para você. Se você se atrasar, vou dar o bolo para a recepcionista. Você ligou para Shen Qianni no andar de baixo. Venha me buscar. Ok, é na porta da unidade número 1 do bairro de Jinxiu. Lá em cima, Jian Luran está bebendo mingau de costela.
Lá embaixo, uma Maserati preta parou. A porta se abriu e levou você embora. Ele pareceu perceber isso. Olhou para baixo e só conseguiu ver vagamente um carro preto desconhecido saindo. Jean Luran voltou a si e olhou para o gravador de voz na mesa de jantar. Desta vez você não mencionou as coisas ruins de Ji Baixiao. Seja cauteloso ao decidir se casar com Ji Baixiao em 2 meses. Seu coração doeu. Na camada de tela grande que ninguém podia ver, o presidente Jian, que sempre tinha um rosto indiferente, abaixou a cabeça. Um ar de frustração emanava dele. Esta é a sua última palavra? Jean Luran não ouviu imediatamente. Ele estava curioso sobre o conteúdo, mas esperava ainda mais que, no futuro, no dia em que você partisse, você se lembrasse do ex-marido do casamento, se lembrasse do adolescente de olhos vermelhos no casamento aos 19 anos. Que houvesse algo inexplorado que valesse a pena para ele se lembrar. Ele pegou o gravador de voz e voltou para o quarto. Colocou-o no fundo da gaveta da mesa de cabeceira. Que tipo de encontro extraordinário a senhorita Panqueca de Morango teve? Na verdade, ela estava dirigindo uma Maserati. Você sentou no banco do passageiro da frente, colocou o cinto de segurança e olhou ao redor com alguma curiosidade. Você sorriu. Só vim te procurar depois de ficar rica. Você está se preparando para me bancar? Shen Qianni estava vestindo um visual casual hoje. A parte superior do corpo era uma regata branca, combinada com calças cargo verde escuras. O estilo esportivo e seu temperamento doce se complementavam, fazendo-o parecer heróico e extraordinário. Uma risada nítida ecoou no carro. Ao fazer uma curva, os olhos brilhantes de Shen Qianni olharam para o espelho retrovisor esquerdo. Depois de ouvir, ele não virou a cabeça. Ele disse sorrindo e descuidadamente, sim, meu jovem mestre Lu. Disse sorrindo, casualmente, sim, meu jovem mestre Lu. Você estaria disposto a me dar essa chance? Hoje não estou dirigindo um carro normal. Como se sente? Gosta? Estou principalmente preocupado que você possa descobrir. Sempre achei que este internauta familiar estava insinuando algo, mas no instante seguinte senti que estava pensando demais. As pessoas sempre dizem que uma das 3 maiores ilusões da vida é: ele gosta de mim. Shen Qianni é uma velha amiga da internet há 8 anos. Será que você não sabe disso? Ele não disse agora há pouco. Gosta? Você arqueou a sobrancelha. Fez uma careta para Shen Qianni. Você também está usando um estilo esportivo hoje, com uma sobrancelha sob a sobrancelha. Cheio de vida, como limões espremidos em água gelada de verão, bolhas estourando na superfície. Uma sensação de frescor de dentro para fora. Quem recusaria ser bancado por uma irmã rica? Shen Qianni levou um susto. Ele imediatamente desviou o olhar, segurando firmemente o volante com ambas as mãos. Analisando o trânsito, uma amargura inexplicável tomou conta dele. Ele respirou aliviado. Ainda bem que ele não se atrasou. Ainda pode encontrar um cachorrinho alegre e cheio de vida assim. Mas ele não pode dizer nada, só pode levantar a cabeça com orgulho. Eu lembro-me disso. Não importa o que você queira, eu posso satisfazer você. Faz muito tempo. O Maserati parou em frente a uma casa de chá. Se fosse entregue aos funcionários, eles estacionariam o carro. Os dois entraram lado a lado pelo portão principal. Ele colocou as mãos sobre a mesa, com os dedos entrelaçados, apoiando o rosto, inclinando a cabeça para olhar para você. Ah! Ouvi dizer que o prazo de 3 anos que combinaram está quase a terminar. Quando chegar a hora, eles vão divorciar-se. Que planos tem? Surpreende-te saber tanto sobre Shen Qianni. Esse acordo de 3 anos, mesmo no círculo de Hai-Shi, poucas pessoas o conhecem. Há muito que ouviram dizer que a relação entre o presidente Jian e o seu marido é simples, ou melhor, inexistente. Agora que o amor platônico do presidente regressou, o divórcio é apenas uma questão de tempo. Mas sobre os detalhes do divórcio, muitas pessoas também não conseguem explicar. Durante a conversa, Shen Qianni revelou muitos detalhes internos. Não pude deixar de pensar no sonho que vivi pessoalmente. Parece que não existe uma pessoa chamada Shen Qianni. Panqueca de morango é panqueca de morango. Desde o começo, só foram amigos virtuais que se davam bem. Depois do seu divórcio, você compartilhou com Panqueca de Morango os amores não concretizados e o desprezo da família. É apenas um ouvinte puro e paciente, que recebe seu olhar. Shen Qianni inclinou a cabeça novamente, apertou os olhos e sorriu. Você também sorriu. Por que pensar tanto? Talvez seja um universo paralelo. Um outro você. As memórias podem servir de referência, mas não podem ser consideradas uma versão completa do futuro.
Quando ele talvez receba essas memórias, talvez o futuro já tenha mudado. Planos para depois do divórcio? Por que não planejar algo concreto? Eu só quero montar o estúdio primeiro. Escreva mais algumas músicas. Você também não escondeu, mencionou brevemente seus planos atuais. E sobre sua demissão anterior, desta vez vim para escrever músicas com você. Os olhos de Shen Qianli brilharam. Você nem bebe o leite de cocô que está segurando e fica te encarando com os dedos indicadores cruzados. Uma facada na mão. Esse número? Você pergunta surpresa. 1000. No fundo, você já estava preparada para que ninguém quisesse pagar no começo e que talvez tivesse que investir dinheiro para aumentar a notoriedade. 1 milhão de Jian Luran é perfeito como capital inicial. Não esperava que os internautas propusessem um preço de 1000. 1000 o quê? 100 000? Shen Qianli coloca o leite de cocô de volta na mesa com força. Bate palmas. Levanta-se e diz, 1000 ainda tem coragem de falar. É como mandar embora um mendigo. Você fica em silêncio por um momento e coça a nuca com a mão direita. O que quer dizer com mandar embora um mendigo? Antes, quando você trabalhava, ganhava apenas alguns milhares por mês. 100 000. Isso precisa ser considerado com cuidado. Não precisa arriscar tudo para me apoiar. E eu não tenho notoriedade nenhuma agora. Você não se preocupa? Shen Qianli estava um pouco irritada. Se alguém oferecesse 1000 pela música dele, ele com certeza discutiria. Mas, com você, ele não podia fazer nada. Ele ouviu você e sentou-se de volta no lugar. Mostre todas as suas cartas. A mão direita de Shen Qianli bateu na mesa com os 10 dedos. Levantando ligeiramente o queixo, as minhas cartas são mais do que estas. Quanto à falta de reconhecimento. Ele pensou consigo mesmo. O que você sabe? Trabalhei arduamente para me tornar uma rainha do pop. Não é só para poder cantar suas músicas? Esse é o significado do seu recomeço. Mas ele apenas sorri suavemente. Você não tem fama? Não importa, eu tenho. Shen Qianli finalmente sentiu que seus esforços ao longo do tempo foram recompensados. Você tem fama. Você. Ela examina Shen Qianli de cima a baixo, com as sobrancelhas ligeiramente franzidas. Com alguma dúvida no coração, seus amigos internautas têm uma identidade secreta? Espere. Ele parece se chamar Shen Qianli. Quando ele saiu do ponto de venda, o telefonema que ele recebeu, o convite para o banquete de aniversário mencionado por Lu Jing, e o que eu vi ontem à noite enquanto navegava no Weibo. Uma pista, uma suposição se forma gradualmente em sua mente. Você arregala os olhos. As pontas dos dedos macias pressionam levemente seus lábios. A garota de nome brilhante sorri. Não vamos falar sobre isso por enquanto. Essas coisas são superficiais. Nosso relacionamento não mudará por causa de diferentes identidades. Se você quiser saber mais sobre mim, pode ir para casa mais tarde e navegar no Weibo. Agora, vamos conversar sobre coisas significativas. Sua mente está em branco, como se um raio a atingisse. Todos os seus pensamentos são destruídos. Só há um pensamento em sua mente. Você acena com a cabeça atordoada. Família. Quem pode entender? Um amigo internauta que você conhece há 8 anos, hoje você percebe que ela é uma rainha. Depois de um tempo, você pergunta. Que coisa interessante. Estou me preparando para fazer um show solo e cantar as músicas que você escreveu. Provavelmente preciso mexer os pauzinhos. Shen Qianli sorri. O Enhan não percebeu as palavras surpreendentes que disse. Vou contar isso ao meu agente. Se for o caso, ele também entrará em contato com você. Agora, tenho uma pergunta para te fazer. Shen Qianli usa um dedo para puxar suavemente o cabelo. Seus olhos levemente caídos se levantam, brilhando sob a luz. Depois do divórcio, você pensou em alguém? A mudança de assunto é muito rápida. Você ainda não reagiu. Você respondeu inconscientemente. Ainda não pensei muito sobre isso. É importante? Claro que é importante. Você é o fornecedor das músicas para o meu show. Se você puder comparecer como meu convidado especial, o efeito será ótimo. Se você tem alguém que gosta, então este plano tem que ser cauteloso. Alguém que você gosta. Você pensou sobre isso, uma voz passou, mas foi descartada por você. Você balançou a cabeça. Você disse que não gostava de ninguém. Shen Qianli conteve a alegria em seu coração. Ele cerrou o punho, colocou-o perto da boca e tossiu levemente. Se você tiver alguém que goste ou achar que alguém é adequado, lembre-se de me contar. Afinal, conheci muitas pessoas, nos conhecemos há muito tempo, posso te ajudar com ideias. Você confiou completamente, concordou prontamente, e enquanto conversávamos, chegou a hora do almoço.
Vamos jantar. Falamos sobre o assunto dos coágulos de sangue depois do jantar, CEO e o jovem mestre Ji não me deixou ligar para você para contar, mas eu realmente não pude evitar. Depois que você o viu ontem, ele caiu e machucou a perna no caminho de volta. A situação hoje é muito ruim. De manhã cedo, ao verificar o celular, ele atendeu imediatamente quando o telefone tocou. Ao ouvir que não era uma voz familiar, ele instintivamente franziu levemente a testa e se preparou para desligar, mas ouviu o nome de Ji Boxiao. Seus movimentos pararam. Depois de alguns minutos, ele ouviu sobre a situação da babá da família de Ji Boxiao. Ele suspirou e transferiu o telefone para Ji Boxiao. Do outro lado do microfone, uma pessoa foi trocada. Ele ouviu alguns sussurros roucos. Em seguida, veio a voz ligeiramente rouca de um homem. Que han. Eu já disse a eles para não te contarem, para não te incomodar. Quem diria? Houve um som estranho no microfone, como se ele tivesse puxado acidentalmente a ferida. Posso te ver? Ji Boxiao perguntou cautelosamente e logo explicou. Lembro-me de você ter dito que nestes 2 meses não queria ser incomodada. Ouvi dizer que sua empresa quer se conectar com a senhora Mali, mas não tem ideia de como. Por acaso, eu conheço a senhora Mali e nos damos bem. Se Han precisar. Jian Luoran franziu a testa, com um tom ligeiramente frio. Os assuntos da minha empresa não precisam da sua preocupação. Eu entendi, Han. Hoje ao meio-dia. Ele apertou as têmporas, inconscientemente lembrando-se de hoje de manhã, antes de você sair. Aquele gravador preto que lhe dei. Lembro-me de você ter dito. Já suspirei uma vez. As coisas não são tão simples assim. Mandei alguém te buscar. Dívida de gratidão por salvar minha vida. Não deveria haver uma recompensa? Ou na frente do grande restaurante, Ji Boxiao está sentado em uma cadeira de rodas. Vendo Jian Luoran sair do carro, seus olhos brilharam instantaneamente. Han. Você empurrou a cadeira de rodas, quis avançar, e Jian Luoran franziu a testa. Ela foi para trás da sua cadeira de rodas, mas recuou, recusando. Tudo bem. Não precisa me empurrar, eu consigo sozinha. Aquele olhar era tão lamentável, parecendo um cachorrinho abandonado. Jian Luoran sentiu-se um pouco desconfortável. A interação recente com Ji Boxiao parecia que ela estava sendo forçada a fazer algo. Seus longos cílios tremeram levemente, seu rosto frio. Ela se aproximou, colocando as mãos na cadeira de rodas. Eu te ajudo. Está tudo bem. Você e Jian Luoran, como tem sido o relacionamento de vocês nesses 3 anos? Você pensou em se divorciar mais cedo? Shen Qianni continuou te seguindo, caminhando lado a lado com você. Ela perguntou sorrindo. Por que você não está falando, cachorrinho feliz? Em uma curva, o alegre par colidiu de frente com alguém empurrando uma cadeira de rodas.